bem-vindos ao nosso primeiro podcast Recomeçar. Aqui, Pastor Diego Corte, muito feliz por começar esse projeto tão grandioso que Deus nos deu e implantou dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que esse projeto vai nos abençoar, vai abençoar todos que estão aqui reunidos, e eu tenho certeza que vai abençoar a muitos também que estão nos assistindo hoje. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí, você vai ser muito impactado e, mais do que isso, transformado por tudo aquilo que vai acontecer aqui. E por que recomeçar? Eu acho que é importante vocês entenderem por que, da onde veio, por que esse nome. Bom, esse nome veio exatamente por pessoas que, de alguma forma, Deus foi construindo através desse projeto e foi atraindo com a mesma história, com histórias parecidas, né? E a verdade é que você que está me assistindo provavelmente conhece ou já conheceu alguém que por algum momento se afastou da presença de Deus por um golpe muito forte que tomou, ou por ter perdido a fé, ou por ter perdido alguém e durante um tempo se afastou da presença, do propósito de Deus. E nós entendemos que é possível recomeçar. É possível uma pessoa que esteve durante um tempo longe da presença de Deus, ela voltar a respirar. E eu falo que recomeçar para mim é mais do que isso. Recomeçar é um projeto de reconciliação, é um projeto de cura, mas é uma resposta, um chamado. Então eu acredito que recomeçar ele faz parte disso. E eu tenho certeza que se você ficar conosco até o final, Deus vai falar e vai ministrar muito ao seu coração. Estamos aqui com pessoas muito especiais hoje e o primeiro, né, gente? Primeiro convite que apareceu, que Deus colocou nos nossos corações para trazer para o Recomeçar, mas vocês ainda não vão falar um pouquinho, espera um pouquinho. Tenho também uma pessoa muito especial aqui do meu lado. Se apresente, por favor. Bom, meu nome é Débora Lima. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto, de ser fruto desse projeto. Eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia e estou aqui para caminhar junto com vocês, entender esse processo e, enfim, recomeçarmos juntos. A verdade é que a Débora, gente, foi a pessoa que me ajudou a me entender nesse universo todo. Ela também passou pelo mesmo projeto que eu passei, que a grande maioria das pessoas que vão estar aqui conosco passaram, e ela me ajudou a me entender no meu TDAH, que era uma loucura, me entender dentro desse universo que poderia ser feito, deixar de fazer. E quando nós começamos esse projeto, alguns nomes vieram na minha cabeça para a gente contextualizar tudo que vai acontecer aqui, não somente biblicamente, não somente espiritualmente, mas também trazer uma base que eu acredito de conhecimento, né? Sim. De embasar isso com até mais profundidade do que somente um testemunho ou algo assim, que eu acredito que também é grandioso. Bom, Perfeito. sem mais demoras, por favor, casal, se apresente. Estamos aqui hoje com Júnior e Denise. Coisa boa. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Acredito que todas as vezes que a vida nos deixa marcas, a gente não imagina aonde que essas marcas vão nos levar. Seja para qual direção for. A direção da transformação para o bem, ou a direção da transformação para coisas ruins. Meu nome é Juno Lopes, eu sou pai, sou marido, empresário, e muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Estou extremamente feliz de fazer parte do recomeço, ou do começo do recomeçar. Que legal, é verdade, começo do recomeçar. Perfeito. Uau. Denise, bem-vinda. Obrigada, meu nome é Denise. Eu estou muito feliz, muito grata por poder compartilhar um pouquinho, né, do que tem sido recomeçar mais uma vez. É isso. Que legal. Uma coisa importante falar aqui, que eu acho que antes da gente ir realmente para a entrevista valendo, é que todos aqui, todos, sem exceção, gente, olha, eu vou garantir para vocês, desde a produção, da direção, das pessoas aqui envolvidas, todas iniciaram um projeto de recomeço na sua trajetória. Verdade. Todas, sem exceção.
A verdade é que quando nós criamos, ou quando Deus nos deu, na verdade, esse projeto, ele deu porque, de alguma forma, Deus foi unindo pessoas que tinham, de alguma maneira, passado pela mesma, ou por experiências Sim. parecidas, feridas, golpes, e a gente entendeu que isso não era coincidência, nós entendemos que isso era missão. Então nós resolvemos dar uma resposta para isso. Bom, então vamos começar? Vamos começar. A gente tá um pouco nervoso aqui, gente, porque acaba que a gente é a primeira vez que a gente tá fazendo isso e o que a gente não faz para alcançar alguém, né? Sim. Mas, Júnior e Denise, me fala um pouquinho antes. Nós sabemos que nós temos algo muito forte para ser dito, algo que aconteceu na vida de vocês, algo que impactou muito forte a vida de vocês. Mas antes disso tudo ter acontecido, quem era o Júnior e a Denise antes? Quem era o Júnior e a Denise antes desse momento tão singular na vida de vocês? Então, nós já éramos casados, a gente estava no início da nossa trajetória ali matrimonial. Acredito que Isso foi em que ano? Você lembra mais ou menos? foi em 2020, a gente casou em 2016. 2016. Isso, só que eu acredito que um ciclo dentro do casamento, agora que a gente já completou uma década, eu sei que os 5 primeiros anos, eles são anos de muita construção, de muitos fundamentos. Então, nós estávamos lançando alguns fundamentos para começar a construir a nossa família. Até então, éramos um casal. Então, dentro desses fundamentos, desse período que eu considero curto de 4 anos, a gente estava no processo de entender para onde nós iríamos profissionalmente. Então, nesse processo, eu estava com um escritório imobiliário em Brasília, mais um escritório de marketing digital nascendo. Eles eram embriões, mas que já funcionavam bem. Então, financeiramente, nesse tempo, a gente estava em um momento legal da nossa vida. A gente servia em um ministério. Nós somos cristãos há, acredito que uns 13 anos aí, pouco mais de 10, 12, 13 anos. Então, nós éramos cristãos, servíamos uma igreja local. E o nosso casamento, a princípio, era um casamento bom, saudável. Nós estávamos extremamente felizes de começar ali, lançar esse pilar, que era o fundamento da construção da família, preparando para receber ali o nosso primeiro filho. Então, a gente estava num momento bom, digamos assim, em todas as áreas da nossa vida, e uma crescente, óbvio, né? É bem verdade que tínhamos problemas para ser ajustado, mas eu considero problemas mínimos até então a serem lapidados. Você, Denise, você estava em qual momento dessa trajetória? Casado, a gente já sabe, vocês estavam juntos, né? Mas você estava em qual momento da vida? O que você estava passando? O que você estava vivendo naquele tempo? Era um período muito feliz. Eu estava finalizando a faculdade, nós estávamos casados há 4 anos, como o Júnior comentou. Estávamos bem ministerialmente falando, estávamos envolvidos, servindo uma igreja local, um casamento estabilizado, muita tranquilidade, era, acho que a nossa melhor fase financeira, estávamos muito bem mesmo. E eu estava muito feliz, era um momento muito bom, com um emprego legal, finalizando a faculdade, então era um bom momento, literalmente. Legal. E nessa data ou nessa época que vocês estavam juntos, provavelmente vocês tinham alguns sonhos, né? E qual que era o principal sonho? Onde estava o coração de vocês nesse tempo? Onde vocês inclinavam a energia de vocês? A minha maior energia nesse período era na constituição da família. Então, a gente estava preparando para receber o nosso primeiro filho. No caso, a nossa primeira filha. Então, a gente estava preparando financeiramente, ou geograficamente onde a gente ia morar. Nós morávamos em Brasília, e lá em Brasília a gente sabe que tem alguns bairros que eles são estratégicos. Então, a gente queria morar muito em um bairro que ele era central. A gente acabou mudando para lá, que é Águas Claras. Depois a gente veio um pouquinho mais para trás para morar em Taguatinga, para pegar um apartamento um pouco maior. Então, trabalho, essa organização geográfica, mais a estrutura de casa era onde estava a minha energia. Então, estava focando energia no trabalho, focando energia em como construir esse ambiente familiar, um ambiente confortável para receber a nossa família, que a gente já estava com isso em mente. E ali estava a nossa energia também, se eu não me engano. Não, já tinha acabado a faculdade, recém acabado a faculdade ali em
2020, mas nesse período de 4 anos era isso. E ministério, que a gente nunca abandonou, nunca deixou. Então, servindo a igreja e com foco também, fazendo cursos, fazendo seminários. Eu não sei se eu peguei bem, mas vocês estavam casados nessa época há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Então existia, ou pelo menos um sonho, um planejamento de se transformar uma família e ter filhos. Sim. Seria Sim, isso. sim, Sim. exato. Seria isso. A ideia seria vocês constituir uma família, né? Sim. É Sim, natural, né? Porque a gente acaba que a gente. Eu fiquei 11 anos para poder. 11 anos? É verdade, 11 anos. 11 anos? 12 anos para ter meu primeiro filho de casamento, né? E a gente sempre faz assim, né? É engraçado, eu não sei como funciona para vocês, mas para mim funcionou assim. É, Antes da gente saber se a gente realmente quer constituir uma família agora, nesse tempo, a gente vai se preparando, né? A gente vai Sim. tomando algumas decisões, a gente vai ajustando algumas coisas, né? Porque acaba que parece que o ninho vai estar completo, né? É A isso. gente, a exatamente. gente, a gente vai arrumando a casa. Eu me lembro que quando veio meu primeiro filho, foi uma festa, né? Porque a É uma gente vai festa. se organizando, vai arrumando o quarto, vai arrumando as coisas, e é uma expectativa muito grande. Não somente a parte do filho, quando a gente sabe que vai constituir família, mas antes, né? A gente vai se organizando. É meio que biológico isso, deve ser, né? Com certeza. Se a gente pensar bem, né, no caminho mais natural e emocionalmente saudável, a gente vê um casal se preparando para aquilo que eles mais aspiram, que é a constituição da família, né? E aí a gente vai vendo uma integridade e uma união muito grande. Isso é importante a gente começar a perceber o perfil do casal para a gente entender a história. Uhum. Porque assim, vocês estão ali conversando juntos, os dois terminando a faculdade, os dois com um projeto de vamos ter um apartamento maior, estão ali construindo passo a passo sonhos, Uhum. né? E aí, para onde que vai esse sonho? Como que vai ser esse caminho? É isso que a gente tá curioso para. E aí, no final das contas, veio. Chegou o grande dia. Como foi isso? Me explica um pouco como é que isso aconteceu, como se findou, porque pelo que a gente entende é que aconteceu algo extraordinário. Sim. Que aconteceu e quando aconteceu e de que forma aconteceu? Eu queria muito ser mãe antes dos 30, né? Tipo, Certo. era algo que eu queria, era um desejo meu. E aí na verdade a gente não chegou a falar: vamos engravidar agora", mas a gente meio que organizou e falou: agora, né, é o tempo, é. Uhum. E aconteceu, literalmente, né, a gente quando, aconteceu o momento, eu descobri em fevereiro, era dia 28 de fevereiro, e eu senti, na verdade um sintoma nada a ver com gravidez, que foi dor, e eu fui pro hospital, falei: "Cara, eu tô com uma pedra no rim", eu estava suando muito, tremendo muito, e fui pro hospital tendo certeza que eu já tinha tido crise de pedra nos rins, eu sabia como que era a dor, os sintomas, tudo, então eu fui com essa convicção, falei: "É isso, eu tenho certeza que é". E aí quando eu cheguei, o médico viu tudo lá e ele falou: "Olha, vamos só fazer um exame de sangue, porque caso você esteja grávida, a gente não pode fazer uma ressonância". Aí, quando ele fez o exame, ele falou: "Ó, descobri sua pedra no rim", circulou o exame, me entregou um positivo gigantesco e eu fiquei assim, eu falei: "Meu Deus, e agora? O que que vai ser da minha vida?". E como foi contar isso? Porque eu acho que assim, a gente planeja uma maneira de contar para o marido, para a família. Como foi contar isso para o Juno? Como Eu foi? fiz uma surpresa pra ele, eu comprei, era 2 chupetas, assim, né, eu chamo chupeta, as pessoas às vezes têm por outro nome, né. E era uma rosa e um azul, e eu fiz um bilhetinho bem simples, assim: "Parabéns papai", coloquei o exame dentro de uma caixinha e deixei em cima da cama. Não, deixei no banheiro primeiro. E aí fiquei esperando ele entrar no banheiro pra ele ver, só que gente, passou 40 minutos e ele nada de ver. Aí eu falava: "Vai lá, tal, pega alguma coisa pra mim". Aí ele, como ele não foi no banheiro, eu coloquei em cima da cama, aí eu falei: "Vai lá no quarto, pega um travesseiro pra mim, por favor". Ele entrou, ele pegou o travesseiro e ele não viu. Coisas de homem. Exato. Coisas de homem. Nada fora do normal, é. Aí eu falei: "Volta lá, por favor, olha lá, vê se tem outro travesseiro". Aí ele: "Mas eu já peguei", eu falei: "Não, volta lá, por favor". Aí ele entrou de novo, aí olhou o exame, enfim, aí foi aquele chororô, né, a gente chorou, ele me abraçou, ele: "Como assim? É isso mesmo?". Eu falei: "Sim, parabéns".
E a gente abraçou, chorou, foi um momento muito feliz, assim, pra gente, pra família, que estava todo mundo esperando, né. Foi um momento muito marcante, muito feliz. Que legal. 95% dos homens não acharia de primeira e não prestaria tanta atenção assim. Foi um momento muito emocionante, muito mesmo. Eu costumo dizer que a gente se planejou para ter, Uhum. mas a gente não programou a data específica, então realmente foi uma surpresa, mas a Maria Luísa, ela sempre foi planejada no meu coração, então eu tinha esse nome desde os meus 13 anos de idade. Eu sabia que a minha primeira filha seria mulher e que o nome dela seria Maria Luísa. Uau, Uau. Então, uau. assim, quando veio, Uhum. e óbvio, né, depois a gente fez a revelação, foi toda uma dinâmica pra gente descobrir que a Maria era a Maria, mas, foi um momento muito marcante para mim descobrir e depois descobrir que aquele sonho e aquela semente foi gerado no meu coração desde os meus 13 anos de idade com um nome e sobrenome, ela veio existir naquele momento. Que Então fiquei muito grandioso, feliz. né? Que poderoso, né? A verdade é que quando o pai sabe, eu não sei como é que para a mulher, mas o pai ele quer contar para todo mundo, né? Eu tá numa rodinha, ele vai entra na Sim. rodinha e fala: "Você pai". Ele entra no lugar e fala: "Você pai". É. Como é que foi vocês contarem isso para a igreja, né, nesse tempo? Vocês falaram para a igreja, Pra família. demoraram um pouco? Como foi isso para a família também, como foi? Não, a gente falou logo no início, né. Eu lembro que a gente falou com o pastor, e aí o médico sempre fala assim: "Ah, espera passar os 2 primeiros meses, Uhum. tudo". Aí quando eu conversei e falei com o pastor, ele falou: "Não, já é um filho, pode comemorar sim, conta para todo mundo". E a gente contou na célula, contou para todo mundo. Ligamos, meus pais moram em Palmas, então liguei para os meus pais, contei, contamos para os pais do Juno, né, meus sogros Uhum. no caso. Ficou todo mundo muito feliz. Legal. Todo mundo aguardava, né, a gente já tinha 4 anos de casado, então todo mundo já aguardava esse momento e todo mundo celebrou muito, Já meus tinha até uma pais cobrança, né? já tinha até Cadê? uma Quando cobrança, vem? exatamente. Júnior, e qual foi o sentimento ou como foi ter essa percepção que você, a partir daquele momento, tudo aquilo que você projetou, né, você estava dando início, né, a uma família. Qual foi o primeiro sentimento? O que que você pensou? Qual foram os projetos? Que muda muita coisa, né, na assim, o Sim. que que aconteceu então? Eh, embora nós, demoramos um pouco para descobrir, o sexo, a gente deixou para descobrir no chá revelação, mas o sentimento, da paternidade em si, quando você descobre que é oficial, primeira coisa que mudou no meu coração foi o senso de responsabilidade. Isso é na hora, né? Isso Foi é na hora. doendo o tempo todo, você fala assim, ó, é como se você ficasse ensaiando uma dança, você ensaia, mas na hora do vamos ver, e você falou: "Caraca, não é nada do que eu pensei que Uhum. seria", mas o senso de responsabilidade, ele me surpreendeu, porque eu não estava esperando. Porque às vezes você acha que é responsável demais, mas uma coisa é você pensar no cônjuge, pensar em mim, em algum familiar, alguma pessoa que está próxima que você acaba cuidando. Mas de um filho que é completamente indefeso, você fica pensando desde o nascimento até faculdade, casamento, como vai ser. É um filme que passa em 1 minuto na cabeça, como vai ser a Nossa. vida completa dessa pessoa, então o senso de responsabilidade de produzir mais, de ter, mais responsabilidade de caráter, mais responsabilidade social, o mais de tudo de você, isso me deixou meio que confuso, em confusão naquele momento. Até óbvio, né, o sentimento vai se encaixando ali, você vai se Uhum. ajustando, mas de todos, eu posso ressaltar esse, o meu senso de responsabilidade ele foi de 0, eu acredito, a 100 ali em menos de 1 minuto. É, E é acontece com todo mundo, né? e é interessante o Juno falar isso, né, porque, eh, a forma como Deus faz é muito sábio e psiquicamente falando, porque a mulher quando descobre que está grávida, ela já se torna mãe, né, já passa a ter um enjoo, já começa a Sim. sentir, e tem aqueles 9 meses que é o preparo do homem se tornar pai. Porque o pai é coadjuvante, né. Ele precisa daquele momento de Sim, a mulher tá sentindo. sim, Não tem como exato, ela exato. negar, por mais que algumas, né, tentem até, passem por alguns momentos de dificuldade, talvez até de entender, mas o pai, ele tem que viver esses 9 meses para o senso de paternidade meio que descer. E para o Juno, a impressão que dá é que foi, assim, instantâneo, né. Eu fiquei sabendo, veio o senso de responsabilidade, mas eu me tornei pai.
antes mesmo de ser pai. Não, isso é extraordinário. Eu sei, assim, mas Uhum. eu falo pra todo mundo assim, quando o bebê tá ali, a mãe já tem a concepção, o entendimento Sim. de ser mãe, né? É. Mas a paternidade, ela É quando você oficialmente, pega a ela criança, e é, você precisa te- e sentir, é, é diferente. é extraordinário, assim, É. quando você sente isso. E, Denise, pra você, como foi, assim, como foi a gestação? Como foi esse período de gerar essa vida, né, dentro de você? Quais eram os medos que você tinha? Existiam alguns medos, não existiam? Pelo que eu entendi, você não é de Brasília. Não, Você nasceu eu nasci em Imperatriz, Maranhão. no Maranhão. Isso, fui para Palmas, Tocantins, quando ainda criança. Meus pais foram bem no Aham. início ali do Tocantins. Acho que eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos. E meus pais moram lá até hoje. E vocês tinham familiares por perto? Quais eram os medos, assim, oficial que você tinha nesse período? Porque uma coisa é você ter a Sim. família por perto, né? Como é Uma que chama isso? estrutura, né? Tem um nome Uma isso, estrutura, né? A como é que o rede pessoal de chama? apoio. Rede de apoio. Rede de Rede apoio. de apoio. Quais eram os medos, assim, que você Sua tinha? família também não é, né, Júnior? A minha é de Brasília, Ah, toda. tá. Uhum. Era ano de pandemia, né? Foi Uau. 2020. Então, eu Uhum. tinha medo, mas assim, o meu medo era mais questão da pandemia. Porque eu descobri a gestação no fim de fevereiro e março foi lockdown, fechou tudo. Então, eu passei muito tempo sozinha, porque eu Uhum. trabalhava na época, mas por estar gestante, eu fui afastada do trabalho. Então, eu precisei ficar em casa, o Juno saía para trabalhar com todo aquele cuidado, né? Chegar, Uhum. trocar a roupa, limpar o sapato. Então, eu ficava muito tempo só. Às vezes, eu ia para casa dos meus sogros, que moram em Brasília. Então, eles tinham essa rede de apoio com eles. Uhum. Mas eu ficava muito só também, bem distante da família. Essa parte de estar sozinha era um pouco complicada. Mas foi uma gestação muito tranquila. Eu não tive nenhuma intercorrência, fora os enjoos, né? Eu Uhum. tive enjoos, eu vomitava um pouco. Mas assim, tudo muito tranquilo. Nenhum tipo de pressão, que às vezes dá diabetes, essas coisas não tive nada. Legal. Foi uma gestação muito tranquila e, assim, o anseio era saber, e agora? Vai ser menino ou menina? Uhum. Então, a descoberta foi muito, muito, muito feliz mesmo. Mas o total, assim, o geral da gravidez foi tranquilo. Os meus medos vieram em questão quando começou a ter pessoas próximas que ali adquiriam. Pegava a doença mesmo, né? E aí sabia, esteve perto, tá com Covid, ia no hospital, fazia exame. Tinha aquele sustinho, assim, ai meu Deus, e agora, né? Era tudo muito novo e as pessoas não sabiam o que poderia acontecer caso uma gestante pegasse. Sim. Mas graças a Deus não tive. Fiz, Uhum. acho que 2 ou 3 vezes o exame, porque estive próximo de pessoas que testaram positivo, mas graças a Deus, nenhuma das vezes eu testei. Então, no geral, foi uma gravidez muito tranquila. Muito feliz, assim. Eu lembro que eu orava, cantava, assim. Era um período de muita paz mesmo, assim. Muito feliz. E, assim, oficialmente, a gente se prepara de todas as formas e maneiras para Sim. que isso aconteça, né? E eu acredito que existia uma expectativa muito grande pro grande dia, né? Que eu acho que é o tão aguardado, né? Você pegar na mão, saber como é Sim. que eu não sei se tiveram a oportunidade de fazer aquele exames para você ver o Sim, rostinho. fizemos. Os meus filhos nunca deixaram, eles sempre colocavam a mão no rosto, então eu nunca consegui ver nem perceber meus filhos, mas tem o exame que você faz, é bem legal, Sim. inclusive, que ele mostra pelo menos a Mostra. silhueta, né, do bebê e tal, mas oficialmente essa expectativa teve uma intercorrência. O que aconteceu e o que vocês gostariam de compartilhar conosco o que mudou e o que aconteceu de tão bom ou tão ruim, não sei, neste tempo? O que aconteceu? Geralmente a mulher ela consegue fluir com mais riqueza de detalhe, mas esse acontecimento ele teve vias paralelas tanto para mim de maneira individual quanto para a Denise de maneira individual, que a gente só conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça lá na frente por etapas. Então cada etapa dessa é, acontecia comigo de uma forma e com a Denise de outra. E todo esse sonho de gerar uma família, embora eu considere que a gente tenha gerado, mas de continuar em família com a Maria, ele foi interrompido. Eu lembro que
uma das coisas que mais marcou a nossa jornada é que não houve nenhum tipo de problema. Então, nós fizemos todos os pré-natais, todos eles, se eu não me engano, foi o último antes do parto, era o penúltimo. O Penúltimo. penúltimo, né? A gente Tá. faria mais uma ali antes do parto. E por não ter nenhum tipo de problema, eu lembro que eu saí numa terça-feira, saí cedo para trabalhar, e a gente a mania ou hábito de estimular a Maria. Então, um bebê com 8 meses e meio de gestação, ele já está pronto para nascer. Essa é a Uhum. verdade, foi isso que eu escutei dos médicos. Então, estimulava com chocolate, com música, com dança, com a voz. Uhum. Então, exemplo, a Maria respondia a voz da Denise de uma forma, respondia a minha de outra forma diferente, é como se ela tipo, chutasse num lugar diferente. Sim. Quando ela ouvia minha voz, ela respondia de uma forma, e a voz e o canto da Denise de uma outra forma. Então eu saí nessa terça-feira pela manhã, e a princípio estava tudo bem, e a Denise teve toda a experiência dela dentro do apartamento, e eu tive a minha fora do apartamento nessa terça-feira, que foi o divisor de água. Dali pra frente mudou completamente essa realidade que a gente contou até aqui. Na verdade, a gente saiu cedo para fazer um exame, né? Nesse mesmo Não, dia. a gente fez na segunda. Na segunda-feira a gente fez o pré-natal. Ah. Na terça-feira era esse dia que eu tô contando, foi um dia anterior. Ah, Então, de todos esses 8 pré-natais que a gente fez, o último que a gente fez foi numa segunda-feira, um dia antes desse episódio que a gente tá contando, que eu tô contando, que é o divisor de águas. Então, saí, tava tudo bem. Tudo bem. Eu lembro que eu tinha um escritório imobiliário em Brasília, eu tava com um cliente dentro do carro, e no setor de Taguatinga tem um cemitério que ele é dentro da cidade. Então, de frente para uma rua pública, dentro da cidade, eu lembro que eu estava passando ali junto com o cliente, conversando a respeito de imóvel. Assim que eu passei na frente do cemitério, o senhor falou no meu coração, ele falou assim: Júnior, o que que você entende em relação à morte? O que que é a morte para você? Uau. Nesse momento, o cliente ficou falando só, e é como se eu tivesse entrado numa caixa só com Deus, frente a frente com aquela pergunta, Isso sem saber da notícia. sem saber da notícia. E eu falei assim: Deus, no meu coração, né? Eu falei: Senhor, a morte para mim é o início da vida. É o início Essa foi a resposta curta e grossa. Depois a gente vai fazer o teste, Débora. Mas foi essa a resposta que eu dei para Deus. Uhum. Então, beleza. A Denise me ligou ou mandou mensagem, né, amor, no meio do dia, no meio da tarde. Uhum. Falou que achava que não estava bem, ela não estava sentindo a Maria da forma que a gente sentia, os mesmos estímulos. Falei: amor, você já fez isso, já fez aquilo outro? Ela falou: já. Eu falei assim: então assim que eu chegar em casa a gente vai no hospital. Uhum. Só que o meu coração estava inclinado à seguinte circunstância. Eu falei: se ontem a gente foi, eu vi tudo, ouvi o coração, tá mais forte? Não, vai ser algo simples. Aí eu cheguei em casa. Se você quiser compartilhar, amor. Eu acho que seria muito importante assim, a gente ter essa visão de que eu acho que são duas trajetórias, né? Você na rua E você em e casa. Denise em casa, Sim. né? E o que aconteceu, Denise? Como foi Então, isso? como o Juno comentou, o Senhor ele foi falando conosco de formas diferentes, né? Uhum. Então, já havia umas semanas, nós tínhamos um quarto de oração nesse apartamento que nós havíamos mudado. A gente mudou para um apartamento maior, montou o quarto da Maria Luísa, e nós fizemos de um dos quartos um quarto de oração. E já havia um tempo que o Senhor estava me incomodando para entrar nesse quarto e orar. Só que, gente, eu estava quase no fim da gestação, cansada, os pés muito inchados. E eu fiquei procrastinando ali. Depois eu vou. E um dia antes o Senhor me incomodou muito, a ponto que eu não conseguia dormir. E aí eu entrei nesse quarto e eu fiz uma oração muito específica. Antes de casar com o Juno, o Senhor me pediu para fazer uma oração de entrega, que seria entrega da vida dele, Uhum. né? E eu fiz essa oração de entrega do meu esposo, tudo. E o Senhor me incomodou para entrar no quarto e fazer uma oração de entrega, só que agora da Maria Luísa. E eu entrei no quarto, eu fiz essa oração. Como eu já tinha feito essa oração antes, e tava tudo bem, eu fiz antes de casar, tava casada há 4 anos, eu entrei e fiz essa oração super em paz. Coloquei a mão no meu ventre, fiz uma oração de entrega, falei: Senhor, é tua, ela é das nações, que o Senhor leve aonde o Senhor quiser, Uau. ela não é minha. Fiz essa oração, cantei algumas músicas que o Senhor me direcionou. Uhum. Cantei as músicas, ela mexia muito ali enquanto eu cantava e tá tudo bem.
Ajoelhei, fiz a entrega. Amém, glória a Deus. No dia seguinte, depois que eu comecei a fazer alguns estímulos, né, como um bebê de 8 meses, ele mexe perfeitamente, a ponto de te incomodar muito, chuta tua costela, aperta tudo. E eu senti que ela não estava mexendo, e eu fiquei preocupada. Aí bebi suco, comi, até tinha leite condensado em casa. Então eu comi leite condensado, que é super doce. E eu falei, cara, e cantava, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque ela não tá mexendo. Só que em contrapartida eu não sentia nada. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive pressão alta, eu não tinha nenhum sintoma que pudesse falar, não, isso aqui tá parecendo que não tá bem. Então eu fiquei tranquila em relação a isso. Mandei mensagem pro Juno, mandei mensagem, acho que na médica também, no médico falando que, né, não tava mexendo muito. Só que tranquila, todo tempo tendo convicção de que tava tudo bem. E nenhum estímulo, né? Depois o Juno chegou, cantou, ele falava assim pra ela sempre: dá uma bicuda da mamãe pro papai, chuta a bola pro papai. Tipo, esse tipo de brincadeiras assim. E ele chegou e fez, e ela não mexia. Esse dia o Juno chegou em casa e Aí ele chegou e ele né, fez os estímulos. Eu falei, não, ela não tá mexendo. Meu Deus. Ele falou, então vamos pro hospital. E a gente foi, eu lembro que o Juno foi no carro e ele colocou um louvor. É uma banda internacional que na época eles iam até fazer um show em Brasília. Eles têm músicas muito conhecidas, que agora eu não consigo lembrar, mas é uma banda super conhecida. E ele foi no carro cantando esses hinos e ouvindo essas músicas. Só que eu estava muito angustiada. E ele cantava, e aquilo já estava me deixando indignada. Tipo, por que ele tá cantando, né? Tipo, eu tô preocupada. Mas ele cantando, e ele falando, não, amor, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo bem. E como era pandemia, eu entrei só na sala do médico, né? Ele ficou fora e eu entrei sozinha. E aí, quando eu deitei, assim, ele colocou um aparelhinho que ele coloca pra ouvir os batimentos cardíacos. E aí ele colocou e passava aquele aparelho. E eu já sabia que você ouvia, porque dá pra ouvir nitidamente. E ele passava o aparelho lá e ele não ouvia nada. Aí ele pediu outro. Falou, traz outro aparelho pra mim e tal. E aí a moça entrou por outra portinha do fundo, trouxe o aparelho, colocou ali na minha barriga de novo. E aí ele virou pra mim e falou, mãe, não tem batimentos. Quando ele falou isso, é como se eu tivesse entrado num universo paralelo. Literalmente, assim. Parece que nada é real. E aí é como se abrisse um buraco ali, eu entrasse nele e ele ficou falando algumas coisas e eu não consegui ouvir. Aí ele falou, você tá acompanhada? Falei, tô, meu esposo tá lá fora. Ele falou, olha, eu vou pedir um exame pra você. É uma ecografia com Doppler. E aqui vai detectar os batimentos. Se houver algum, é impossível que não seja detectado. E aí eu saí, vi o Jono sentado assim, ele me olhou, ele falou, tá tudo bem, amor? Falei, não, não tá. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, o médico não tá conseguindo ouvir os batimentos cardíacos da neném. Aí ele falou, tipo, como assim não tá conseguindo ouvir? Eu falei, não, ela não tem batimentos. Ele pegou na minha mão e falou, não, o que você vai fazer? Eu falei, tô com pedido de exame. E eu tava muito atordoada, eu não conseguia me localizar onde eu tava, né? E aí ele falou, não, perguntou pro rapaz onde fazia o exame. E a gente seguiu pra esse lugar pra fazer o exame. E nessa hora, o que passava na tua cabeça, Juno? Quando ela veio, trouxe a notícia. Primeiro que a gente conhece o parceiro, a parceira que a gente tem, então o corredor devia ter uns 15 metros de distância de onde eu tava. Quando eu vi a forma que ela saiu, eu sabia que não tava bem. E ela acabou de descrever a cena e parece que a cena tá viva na minha cabeça que aconteceu ontem. Ela vindo de encontro e me dando essa notícia, a verdade é que parece que abre um buraco no chão e você caiu e, sei lá, você não tem mais controle de nada. Absolutamente nada. Você fala assim, como assim? Como assim? Não tem como isso acontecer. Tava tudo bem. Então você entra em choque. Eu entrei em choque ao ponto de eu falar assim, cara, será que eu tô acordado? Será que é isso mesmo? Essa é a realidade? E aí foi mais uma jornada sei lá, de mais 15 metros que pareciam desesperadores até a outra sala para fazer o exame que o médico passou aí. Eu pude ir com ela acompanhar. Realmente a gente chegou nesse outro lugar e óbvio, né? Você vem fazendo pré-natal atrás de pré-natal, então você já sabe mais ou menos como que funciona. E ela foi fazer o exame e a gente viu o bebê, mas não viu o coração batendo.
E esse momento é um momento desesperador. Desesperador, porque você quer fazer acontecer de qualquer jeito. Você quer falar, não, isso aí que tá errado, tá tudo errado. E o natural é que minha filha tá aí dentro, minha filha tá viva. Não é isso que tá acontecendo. Então, é um desespero com impotência, mas é uma sensação de que não é aquilo a realidade. Junta tudo isso e você beira a loucura ali em 1 minuto. Em pouco tempo. E saiu o resultado do exame. O médico veio e ele olhou pra tela, olhou pra gente, chamou outra médica. Quando ele chamou outra médica, eu falei, já tava tudo errado, né? Ele poderia. Aí ele virou pra gente e falou: pais, a neném de vocês não tem batimentos cardíacos. Agora vocês precisam voltar no médico pra decidir o que vai ser feito. E aí a gente voltou. E aí o médico virou e falou: olha, não tem batimentos, você precisa decidir qual que vai ser a forma de parto. Se quer uma cesárea, se vai optar pelo parto normal. E aí eu olhava pro Júnior e eu falava, cara, o que eu faço? Tipo, eu não conseguia decidir a minha forma de parto. Tipo, como que minha filha vai nascer? E eu olhava pra ele e ele falava, não, amor, fica tranquila, você pode escolher. E eu não consigo, o que eu faço? Aí o médico olhou pra mim. Ele falou assim, se você optar por uma cesárea, você vai ter uma cicatriz pro resto da vida no seu corpo. Eu falei, eu já tenho uma cicatriz, ela tá na minha alma. Tipo, ela não vai sumir nunca. A cicatriz no meu corpo vai ser mínima. Aí eu falei, não, eu não vou optar por um parto normal, eu quero uma cesárea. Aí eu lembro que o Juno virou pra ele e falou assim, mas tem possibilidade dela nascer viva? Aí ele falou, não, pai, não tem. Tá aqui o resultado do exame. Aí o Juno falou, não, mas pode ser que ela nasça com vida, né? Era como se fosse assim, sei lá, me diz qualquer coisa, né? Aí ele falou, não, pai, não existe essa possibilidade. A sua filha não tem vida. Aí a gente saiu, eu fui pra uma salinha, sentei pra aguardar o plano liberar o parto. E aí eu sentei, eu colocava a mão no meu ventre e eu falava, Deus, sopra vida aqui, sopra vida. Eu não aceito, ela precisa respirar. E o Juno vinha e colocava a mão. E a gente orava os dois ali baixinho. Tudo muito, apesar de muito desespero no nosso coração, assim, a gente era envolvido por uma paz, assim. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia. Eu tinha, não sei, é uma coisa difícil de explicar, que ao mesmo tempo que era muito desesperador, a gente tinha muita paz. E aí separaram a gente, foram me preparar para o parto, e o Juno foi para outra sala. Aí eu lembro que o médico me sentou, o anestesista veio, conversou comigo, explicou qual que seria o papel dele ali. Entraram os outros médicos na sala e aí deitaram ali e começaram o parto. O Juno veio pro meu lado, segurava a minha mão e ele olhava pra mim e falava, amor, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu lembro que ele falou assim pra mim, amor, ela ainda pode chorar. Fica tranquila, ela pode nascer e ela ainda pode chorar. E aí, quando ela nasceu, ele viu todo o parto, como tiraram, eles limparam ela. E aí ela não chorava. Eu ficava esperando aquele choro e não saía. Eu olhei pra ele, falei, tá tudo bem? Aí ele falou, tá, amor, fica tranquila. A enfermeira virou pra mim e falou, mãe, você quer pegar ela no colo? Eu falei, não consigo, mas eu quero muito ver ela. Ai. Ela veio, trouxe ela, colocou do meu lado. Eu peguei no rostinho dela, olhei, eu falei, cara, minha filha é perfeita. Tipo, não faz sentido. E ela perguntou mais uma vez se eu queria pegar no colo. Eu falei que eu não conseguia. A sensação que eu tinha era que se eu pegasse ela, ninguém ia tirar dos meus braços. Então eu optei por não pegar, mas eu olhei, peguei ela e me tiraram da sala. Eu tava muito mal. E aí o Juno continuou na sala. E aí, Juninho? Eu nunca achei que a maior batalha da minha vida seria no meu campo interno, pessoal, familiar, íntimo. Então, ali eu considero que foi a maior guerra da minha vida. E eu tô falando isso porque mais na frente vai fazer sentido. Então, eu vesti a armadura
E falei, cara, eu preciso ajudar minha esposa. Emocionalmente falando, eu acabei de levar umas 10 porradas seguidas aqui, mas ela levou mais. E ela que vai passar pela mesa e a gente não estava preparado para isso, estava preparado para voltar para casa. E eu lembro que a Denise foi para a sala de cirurgia e eu fui para uma sala trocar de roupa. E aquela sala tava solitária, só tinha eu e o ar-condicionado gelado e eu todo momento tentando buscar uma resposta em Deus para aquilo, sem acreditar ainda e crendo que a Maria poderia de fato nascer e respirar com vida e todo mundo tá errado aqui e eu tô certo. Mas o sentimento de solidão, desesperador, você trocando de roupa. Entrei lá na sala de parto, como a Denise falou, fui pro lado dela, pegar na mão dela, conversar, tentar trazer paz, tranquilidade, mas era aquilo que eu acreditava até aquele momento. Só que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente muito cético, extremamente cético. Então, eu creio, acredito que são profissionais que veem aquilo todo dia. Acho que se eu puder um dia contribuir com a formação social de um médico, eu falaria para ele ter um pouquinho mais de empatia, compaixão. Não são todos, não dá para generalizar, mas eu sei que a boa parte já gera um impacto significativo nesse ambiente de acolhimento. E infelizmente os do parto da Maria eram muito céticos. Então eu lembro que uma enfermeira estava falando para outra assim, uma tava dando estágio pra outra e falando pra ela assim, ah não, você faz isso, rindo, dando gargalhada. O médico a mesma coisa, eu acredito que era um residente ou um que tava aprendendo ali, e o profissional que fazia o parto, mesma coisa, sorrisos, risadas, e aquilo ia entristecendo a minha alma de uma forma que eu falava assim, cara, ainda é um ser humano. Eu lembro que a Maria saiu, a Denise não quis de fato pegar, eu falei, me dá, eu quero, eu peguei a Maria no colo e fui vendo cada detalhe do rosto dela, boquinha, olhinho, o cabelo, contei os dedinhos da mão, contei os dedinhos do pé, vi com quem que ela parecia, o bebê nasce inchado, né, mas vi com quem ela parecia. Eu lembro que o médico olhou pra mim e falou assim, pai, se ela tivesse, se a gente tivesse feito o parto ontem, a Maria estaria viva. Mais uma outra porrada que eu levei, que você fica pensando, por que eu não trouxe ontem? Por que eu não trouxe ontem? Então ele falou pra mim, porque ele falaria logo em seguida que pela temperatura do corpo, o óbito tinha sido recente. Provavelmente na manhã daquele dia, que foi quando a Denise começou a sentir ali os incômodos, e eu peguei ela, e eu lembro que eu peguei ela no colo e, gente, eu acabei de contar que eu tive que me vestir de uma armadura para eu tentar ter o mínimo de força necessário para sair daquele lugar com a minha esposa. Então eu lembro que eu peguei ela no braço e eu ia orar pro Senhor ressuscitar ela, e algo veio no meu coração e falou assim que ela estava num lugar muito melhor do que eu. E eu não consegui fazer essa oração. De fato, eu estava preparado, levei ela pro cantinho, ia ajoelhar com a minha filha nos braços e eu não consegui. Eu olhava para ela e eu entreguei pro Senhor, falei, Senhor, é sua. E eu fiz a oração entregando ela, e eu lembro que eu não queria, eu falo, cara, eu levo mesmo assim para casa. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, mas você tem que entregar logo em seguida porque eles têm que seguir o rito. E eu lembro que eles colocaram ela num saquinho preto. E fecharam e carregaram ela como se fosse um pedaço de carne, sabe? Que você pega num... Eu sei que provavelmente seja protocolo, mas sabe? Aquilo abre você no meio de uma forma que você não sente uma dor natural. É uma dor espiritual, emocional gigantesca que não tem nem como explicar. Talvez chegue perto dessa sensação e desse sentimento quem já, infelizmente, teve que enterrar um ente querido. Mas a gente sabe que uma das coisas que mais me machucou é saber que a ordem natural das coisas não é essa. Não é o pai enterrar o filho. Sim. Então, essa etapa, ela foi extremamente dolorosa. E as seguintes também. Na psicologia, aqui, trazendo um pouco, a gente sabe que toda perda é uma perda muito dolorosa, mas quando a gente está falando de uma perda de um bebê que é recém-nascido, que não tem uma história, né, uma continuidade na história, a gente está falando de algo muito mais doloroso e impactante.
E por que que isso acontece? Não é só apenas pela perda. Isso por si só já seria extremamente doloroso e difícil de levar. E eu admiro, né, a forma como vocês trazem isso pra gente como ensinamento de vida, mas principalmente porque eu conheço a história, conheço vocês, eu sei que vocês de alguma forma conseguiram se reconstruir, recomeçaram, Uhum. mas é importante a gente entender, sabe? Que vocês enterraram não só a Maria, mas naquele momento ainda a maternidade, a paternidade, os sonhos de vida que vocês construíram, o quarto, o nome ali desde os 13 aninhos, né? Então, o que me impacta, e assim, eu tô aqui tentando reconstruir os pensamentos, é que assim, vocês tiveram força para recomeçar, mas a que custo foi? É. A que custo foi, né? Porque voltando aqui para psicologia, para a gente passar pelo luto e vencer o luto, ele precisa de ter processos, Uhum. né? E uma parte do processo para cura é a trazer a memória. E vocês não tiveram oportunidade de construir memórias Uau. com a Maria. É como se você faltasse esse pedaço, né, para que Faltou, não é você como, pudesse. faltou. Faltou um pedaço para Faltou um reconstruir pedaço essa para. cura, né? Exato. Porque Uau. assim, como que é construído a cura, né? No luto, a gente primeiro tem a negação, que o Juno passou bem, não, Uhum, me dá aqui que eu levo, eu dou um jeito, uhum. né? Tem a parte da barganha, deixa aqui orar, aí eu entendo que tem um projeto maior, que existe um Deus, até depois eu quero, né? Como que é isso? Como que ficou essa relação com Deus? É Vocês... exatamente. Eu vou perguntar exatamente Então eu vou isso. deixar essa para você. Eu quero muito ouvir isso. Isso. E aí vai passando as fases dos lutos que nós todos vamos passar, mas chega um momento que o luto vira uma nostalgia e a gente consegue se curar do luto através das memórias, porque fica coisa boa. Uau. E o luto do recém-nascido, ainda mais o primeiro, né, da primeira, não tem essa memória. E aí Uau. como que constrói esse luto? Uau. Nossa, isso aí eu quero. Eu tô doido pra entender como é que isso aconteceu. Gente, eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo de nervoso. Eu tô aqui, cara, você começa. É porque vocês vão contando, eu fico falando, meu Deus, que circunstância Dolorosa, trágica, né? dolorosa. Meu Deus, Nossa, eu tô. E Que loucura. E engraçado que eu já ouvi essa história, a gente já conversou algumas E cada vezes, vez é e toda impactante, vez é né? uma forma diferente você interpretar isso. Como é difícil você entender isso. E como foi essa relação, então, com Deus? O que na verdade, Juno, o que eu gostaria de saber exatamente é, naquele momento, Denise e Juno, o que rolou nessa relação entre vocês, Deus, a perda? Não houve um milagre, né? Não houve um A milagre. sensação que eu tive é que Deus pediu Isaac, mas não providenciou o cordeiro. Quando você falava, eu falava, Senhor. Essa pergunta ela é pertinente para o momento, porque foi bem aí mesmo que começou a ruptura. Uhum. Nesse lugar de perca, onde quando você toma consciência de que, pô, não é um sonho, nem uma realidade paralela, essa é a verdade, é isso que está acontecendo. Comigo foi de uma forma, com a Denise foi de outra. Eu lembro que ainda dentro daquela capa ou daquela armadura, precisei fazer o velório da neném. E é interessante, só interromper, eu acho que é importante a gente falar, até para quem está ouvindo a gente, que é normal essas diferenças. Do pai reagir de uma forma, a mãe reagir de outra, né? Quando a gente tá falando, eu vesti uma persona. É justamente isso que o pai, o cuidador, faz. Deixa eu administrar, enquanto a mulher vai estar ali se recuperando, né? Fisicamente. Sim. Mas não significa que o pai não sofra. Sim. Sim. Não, sim, com certeza. Sofre tanto quanto. Não, a diferença é que você não. Eu escolhi não pensar no sofrimento. É como se eu tivesse desligado essa sinapse do meu cérebro e só pensava em resolver tudo resolução. o mais rápido possível para passar por aquilo o mais rápido possível. Mas eu acredito que teve um momento que veio esse sofrimento. Sim, por isso que eu tô dando essa introdução, porque lá na frente vai fazer sentido. Então E veio muito forte, essa é a verdade. E eu lembro que aí o Senhor começou a ministrar em mim de uma forma, na Denise de outra forma completamente diferente. Isso lá no momento... No hospital ainda. No hospital. Porque tem todo um rito. Exemplo, eu preciso registrar minha filha. Não é protocolo, né? Não é uma certidão de nascimento, é uma certidão de natimorta. Então você registra
o óbito e você tá ali na fila com dezenas de pais numa Nossa. fila, Uau. todo mundo com o bebê no colo, ou a grande maioria, e só você sabe que não vai sair dali. Eu vou pegar uma certidão, um papel, mas não vou sair com a minha filha. Ali já tinha esse conflito com Deus Uhum. interno e Deus ministrando, falando. É bem verdade que dentro de todo esse caos eu senti a mesma paz que a Denise citou, Uhum. que não era o desespero, era como se eu soubesse que Deus estava no controle, Mas não impedia de mas sentir. não impedia de eu sentir nada, Uhum. e eu conseguia ter a consciência dentro desse turbilhão de informação de que eu falo, cara, não sou eu. Uhum. Porque a minha vontade é de gritar, sair correndo, chorando. Tipo, a minha vontade não é de fazer o que eu tô fazendo. Uhum. Não é de registrar, não é de ir atrás de um caixão, não é de ir atrás de um cemitério, não é de fazer essas coisas. Se eu tô tendo força pra fazer isso, eu tinha certeza absoluta que era sobrenatural. Uhum. E da minha parte, porque eu falo, cara, todas as minhas forças querem correr em uma direção diferente da que eu tô indo. Então tem todas essas circunstâncias. Começou lá no hospital, eu lembro que Denise ficou internada, eu não podia ficar junto com ela. Eu fui para casa, para aquele apartamento que era grande, porque nós receberíamos a nossa filha, Meu Deus. que de um dia para o outro ficou extremamente solitário. Era grande e vazio, era grande, cheio de alegria por conta de uma família. De um dia para o outro era vazio e cheio de tristeza por Uhum. conta de um luto. E eu lembro que eu fui para esse quarto de oração, aí eu tô já dentro da resposta que vocês perguntaram, Uhum. e eu tô nesse quarto de oração e o Senhor fala comigo, sabe aquela música? Que música? Aquela música Emaús, e se eu não me engano ela tava no início, ou um ano de lançado, alguma coisa assim, Uhum. que é a do Morada. Eu sei, canta pra mim. Eu lembro que eu fui pro banheiro, comecei a cantar, cantar, cantar. Aí ele falou assim: e amanhã você vai ministrar com essa música no velório da Maria. De verdade, assim, é desesperador, não é o que você quer fazer. Sim. E não significa que eu sou melhor do que qualquer pessoa, mas naquele momento eu tinha a sensação de que eu precisava fazer para passar. Uhum. Mas eu falei, eu vou obedecer porque a voz não mudou. Essa é a verdade. A Uhum. voz que me deu a notícia Uhum. é a Uau. mesma voz que está comigo aqui. Ela não mudou, então peraí. Eu tenho certeza absoluta que Deus existe. Então eu vou passar logo por isso. E eu falei, vou obedecer. Eu ensaiei a música e tem um irmão, amigo, chamado Bruno Eduardo. E eu falei, liguei pra ele, falei, Bruno, sabe tocar essa música? Ele, não, mas eu aprendo. Eu falo que você vai precisar ser o ministro de louvor do culto do velório da minha filha amanhã. Uau, uau, uau. Ele E não sabia. ele não Uau, sabia. uau. Ele falou, e é um amigo muito querido, eu Uhum. amo a vida dele. Ele foi, ele aprendeu a música e ele Uhum. foi lá com a partitura no telefone, Aham. levou o violãozinho dele. Eu lembro que eu liguei pro pastor da época, ele falou que não poderia ir. Cara, é uma sensação desesperadora. Ele mandou, né, alguém para representar a igreja, Uhum. mas ele não foi. E eu lembro que eu falei assim, eu liguei para um primo meu que era pastor também, mas o Senhor falou, você vai ministrar no velório da sua filha. Nossa. E eu não queria, era desesperador, mas eu fui obedecer a voz. Eu falei, já tem o Bruno, vou falar algumas coisas aqui, vai acabar. Aí esse primo, que é pastor também, ele foi lá, deu uma palavra. E para deixar a Denise contar a versão dela, eu lembro que eu tava lá a gente tava no velório e tava adorando a Deus, cantando a música, adorando ao Senhor. O velório dela tava cheio e eu lembro que o Senhor falou comigo, agora você dá uma notícia para todo mundo que tá ouvindo. Eu falei, o que, Senhor? Aí ele falou, fala para todo mundo que dentro desse velório aqui, dentro dessa capela aqui, só tem uma pessoa viva e ela tá dentro do caixão. Uau. Eu falei assim, olhei para todo mundo e falei, gente, eu preciso dar um recado da parte do Senhor para nós. O Senhor me disse que de todo mundo aqui que tá vivo,
de todo mundo aqui nesse velório, só tem um que tá vivo, uma que tá viva, e ela tá dentro do caixão. Uau. Ali era um sentimento, ali eu tive outro momento de bálsamo e paz, porque você recalcula todas as coisas que você vai pensando de maneira natural, sabe? Uhum. Às vezes você já tá no gatilho pra culpar Deus de tudo, no misto de sentimento, emoções, e na hora que ele falou isso, eu falei, a eternidade é muito maior do que isso aqui que a gente tá vivendo. Uhum. Então, esse foi o meu ápice. Óbvio, eu falei que era uma realidade paralela. Uhum. Eu tava tentando obedecer, mas eu talvez desliguei a minha parte racional do cérebro, porque depois aconteceu tudo diferente do que eu tô contando aqui até esse momento, mas a experiência da Denise foi diferente dessa. E pra você, Denise, dentro do caixão, né? Vamos dizer assim, daquele momento de fúnebre, né? Como foi? Eu fiz a cirurgia, foi uma cesárea, ela nasceu. Eu fiquei à noite no hospital, saí no dia seguinte, fui pra casa e no dia seguinte foi o velório, né? Uhum. Uhum. Até então, pra mim, tudo era muito imaginário, assim. Pra mim, não era real até então. A minha ficha caiu de fato quando eu cheguei no velório. Uhum. Quando eu entrei na capela, que eu vi aquele mini caixão, que eu vi ela dentro, eu falei, cara, isso é real, né? Uhum. Tá acontecendo. Não é só um pesadelo. Eu ficava o tempo inteiro esperando acordar. Falava, não, eu vou acordar, isso aqui vai ser diferente. E aí, quando eu cheguei, a minha mãe veio do Tocantins, ficou comigo. E aí, o Juno foi mais cedo, como ele falou, ele fez toda essa parte legal legal no sentido de lei, né? Não Sim, legal de sim. ser legal. Claro. De escolher caixão, de escolher local, tudo. E aí, uma das situações que ele até contou, assim, que a gente viu muito cuidado de Deus. O Senhor, ele foi falando conosco de várias maneiras, né? Eu lembro que quando ele estava saindo de registrar neném, ele contou que o carro da funerária foi passando, assim, o cara parou e chamou ele e falou assim, pai, sua neném tá aqui, ó. Ele pegou ela e colocou no banco da frente. Falou, eu coloquei ela aqui, ó, ela não tá lá atrás. Uhum. É como se fosse assim, ó, fica tranquilo, Sim. eu tô cuidando, sabe? Ela tá aqui na frente, ó, tô cuidando dela. Fica tranquilo, eu não joguei ela lá atrás, ela tá aqui no banco do lado. Uhum. E aí, quando ele me contou, eu falei, cara, é o Senhor cuidando. Mas eu fiquei muito revoltada com Deus. Essa é a palavra. Eu fiquei revoltada, assim, eu falava pra Deus, eu falei, Senhor, eu nunca te pedi filhos. E de fato eu nunca tinha pedido. Eu nunca tinha feito uma oração pedindo ao Senhor filhos. Eu queria filhos, mas eu nunca tinha pedido. Eu achava que, vai vir naturalmente, eu não preciso. Então eu fiquei muito revoltada com Deus, eu fiquei com raiva. E quando eu cheguei, que eu vi ela no caixão, eu fiquei indignada com todo mundo. Uhum. Eu fiquei com raiva, o Bruno cantava, e o Juno adorava, levantava as mãos. E eu fiquei com muita raiva. Minha vontade era de ir em cima dele e falar, por que você tá adorando? Por que você tá levantando a mão? Tipo, como que você consegue? Uhum. Porque tudo que eu sentia era raiva. E aí eu lembro que as pessoas chegavam perto, as avós chegavam perto e tocavam nela. E eu fui ficando com raiva daquilo. E eu falei, não quero que ninguém pegue nela. Não quero que ninguém olhe pra ela, né? E eu pedi pra acelerar. Eu falei, não, acelera. Eu não quero que ela fique aqui. Eu não quero que as pessoas fiquem olhando pra ela. Uhum. A gente acelerou. Foi pro momento do enterro. E eu fui pra casa, chorando todo o tempo, assim. Chorava e sem entender. Às vezes as pessoas iam lá em casa e eu fazia uma cara... tal. E todo mundo, nossa, você tá tão bem. E eu... a gente veio pra te consolar, mas você que tá consolando a gente. Eu... Cara de paisagem, né? Uma das coisas que eu acho que precisa ser dito é que as pessoas, elas são muito... Eu não vou dizer mal educadas, mas assim, elas não têm muitos sentimentos, assim, em falar, né? Com quem tá enlutado. E as pessoas vinham com muitas frases prontas. Vocês são muito novos. Vocês vão ter outros filhos. Ai, já pensou se ela tivesse vivido mais? Uhum. Você ia sofrer muito mais. Ela tá melhor. Ela tá melhor. E já pensou se ela tivesse nascido com a doença? Tipo, minha vontade era dizer, não importa. Ela podia ter nascido com a doença, ela podia ter... Eu só queria ela aqui. Uhum. Só, tipo, nada que você vai dizer vai ajudar. E aí, e o Senhor me incomodando pra eu voltar pro quarto, pra eu orar. E eu falava com Deus. Eu falava, eu não vou. E o Senhor falava, entra no quarto e agradece. Eu falei, eu não vou. Eu não vou agradecer porque eu não estou grata. Uhum. Eu estou com raiva, estou indignada e eu não vou agradecer. E
E eu fui gerando esse sentimento de revolta, com raiva. E aí eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. E essa voz gritando dentro de mim, entra no Uhum. quarto e agradece, entra no quarto e agradece. Eu falei, tá, eu vou obedecer. Eu vou por obediência, só por isso. E eu entrei no quarto, o Senhor me lembrou as mesmas canções que eu tinha cantado com ela ainda no meu ventre. Uma das canções que eu cantei foi aquela canção de Jó. Jó, como pode ainda adorar? Só que Uhum. foi uma das músicas que eu também cantei com ela no ventre. Uhum. Embora eu não estivesse entendendo o que eu estava entregando, né? Uhum. Eu cantei essas músicas e foi como se naquele exato momento, assim, fosse arrancado algo de dentro de mim. Não que eu não senti dor depois, que eu não chorei. Eu chorei, só que aquela raiva, com aquele desespero, com Sim. aquela dor, assim, foi como se tivesse sido tirada com a mão. Eu chorei, eu deitei no chão, fiquei um tempo chorando, pedindo forças para Deus e o Senhor tratou muito comigo, falou de diversas maneiras e eu pedia para o Senhor, falei: "Deus, eu só quero sobreviver. Eu quero passar o dia de hoje". Tipo, eu questionava também muito a Deus, porque ele não tinha me levado. Eu falava: "Senhor, já que o Senhor ia levar minha filha, por que que o Senhor não me levou junto, né? Tipo, não faz muito sentido eu continuar". Eu acho que esse é um dos piores momentos do luto, é quando você não vê esperança. Você olha pra tudo e você fala: "Cara, só tem dor, não vai passar nunca, Uhum. e o que que eu vou fazer da minha vida agora?". Sobre essa dor, assim, existe um, existe um projeto de cura, né? Como foi, principalmente para vocês, né? Maria não estando aqui, quartinho, tudo isso, como foi lidar com esse processo de cura, né? Isso demorou, não demorou? Houve cura? Existe cura? É, como vocês transitaram com essas emoções, né? É um processo longo, mas assim, no início, uma das decisões que a gente tomou é que nós resolveríamos tudo naquela semana, na mesma semana. Eu lembro que o João chegou, ele falou assim: "A gente precisa desfazer o quarto, a gente precisa tirar as roupas, a gente precisa resolver isso". Uhum. Uhum. E aí eu não queria. Eu falei: Uhum. "Não, eu não quero agora", tal. E ele falou: "Não, a gente precisa". E com o passar do tempo eu entendi que quanto antes, pelo menos pra gente, se faz é melhor, porque quando vai passando o tempo, você se apega às coisas. Porque a sensação que você tem é que aquilo é tudo que você tem da pessoa. Então Uhum. você não quer mais se desfazer. Uhum. E aí a gente entrou pra dentro do quarto, a gente tirou todas as roupinhas do Bru, ela tinha muita coisa. Tinha ganhado muita coisa. A gente dividiu as coisas dela pra 3 meninas, pra 3 crianças e ainda foi muita coisa pra elas. Uhum. A gente separou tudo, decidiu doar tudo, a gente decidiu sair do apartamento. Eu chamei e falei: "Ó, não consigo ficar nessa casa, eu não Uhum. consigo aqui". A Uhum. gente decidiu mudar de casa, dar tudo que tinha e começar esse processo com Deus, né. O que que eu fazia? Eu chorava de joelhos no chão todos os dias. Falava: "Senhor, me ajuda". Nós também fizemos terapia. Teve essa parte que foi muito importante, nos auxiliou demais, mesmo assim. E essa mudança, a mudança que a gente precisou fazer, de sair da casa, de doar as coisas. E para É. você, João? Uau. É esse sentimento de eu preciso resolver o mais rápido possível, mas esse foi o ponto de partida para as minhas crises. Então, Uhum. até aí, até esse ponto, eu estava dentro da armadura. A Uhum. partir daí, é como se eu entrasse em um outro universo onde eu não queria aproximar de ninguém e sabe, uma sensação de fracasso. Sim. Fracassei com a minha família. Não consegui cuidar da minha filha. A Denise não é. Eu não sou digno. Não consegui dar a resposta que um pai tem que dar para proteger a família. Denise está ferida, minha filha não está aqui. Uhum. Eu sou um dos responsáveis na minha cabeça. Então isso me afastou muito da Denise. Eu queria de qualquer forma. Eu queria ter um bom motivo, quase que eu consegui, um bom motivo pra ela ir embora. É a raiva falando, né? Isso, Tinha eu que falo, achar um não, culpado, né? isso, não, isso, tá em mim, porque o que Aham. eu acho, eu falo, ela merece coisa muito melhor.
Uhum. Talvez A culpa sua, né, de se sentir inadequado, de não defender a sua família, Exato. acaba, deixa eu repelir a minha esposa, porque eu Isso. preciso achar um bode expiatório. E chegou um momento que eu queria fazer isso de maneira intencional mesmo, já era racional. E óbvio, né, eu já não estava próximo de Deus, assim, não dava, tipo, não conseguia ir pro quarto, não conseguia ir pro secreto, não conseguia... Eu falo, cara, eu fiz o que o Senhor mandou, agora deixa eu fazer alguma coisa da minha vida. E a última coisa que você quer talvez seja ouvir as respostas de Deus. Sim. E era o que eu queria fazer naquele momento. Então eu me distanciei rápido. Na mesma velocidade que a minha filha talvez foi embora, foi a que eu me distanciei. De Então, todo mundo. de todo mundo, da Denise, da família, Uhum. da igreja, de Deus. Então, assim, aqui dentro, tipo, é como se meu coração tivesse congelado. E eu adoeci. Sim. Então, é quando toda a descarga, depois que a gente teve o tratamento psicológico, psiquiátrico, que a gente entendeu que eu segurei tanta tensão, mas tanta tensão, que quando meu corpo Explodiu. descarregou, explodiu em ansiedade, eu tive uma crise generalizada de ansiedade. Então eu não conseguia levantar da cama, era como se eu tivesse deitado na cama e tivesse, sabe, um saco de arroz, assim, ó. Eu não conseguia, de fato, não conseguia levantar da cama. Então, dentro dessa crise generalizada, o meu corpo físico parou. Depois eu descobri, óbvio, que se não tivesse parado, tinha morrido pela ciência, pela medicina. Então foi uma forma que o meu corpo achou de me manter vivo, mas vivo como se eu estivesse vegetando. E não foi 1, 2, 3, 4 dias. Foram meses em cima da foram cama sem meses. poder trabalhar e sem poder produzir. Então a gente foi morar de favor. Saiu de um apartamento que era dos sonhos para ir morar de favor atrás da casa da minha irmã. Então, numa kitnet, num barraco, né? Lá em Brasília a gente chama de barraco, de 3 cômodos onde não cabia as nossas coisas direito. Então, a gente foi morar nessa circunstância. E uma terça-feira tava tudo bem pela manhã. Na terça-feira da semana que vem, eu tô Já com tinha todas as minhas coisas, doente, em cima de uma cama, dentro de um barraco. Uau. E é engraçado que isso é o luto, né? Você começou a vivenciar o luto, porque assim, o que que o luto, né? É importante a gente entender. Não é só a perda, é o recomeçar, e aí não no sentido tão positivo, mas de dar continuidade à vida, né? É um processo de reaprender a viver o luto. E reaprender a viver sem o objeto do nosso amor. E isso é devastador, porque assim, o que acontece? O nosso cérebro, você está falando da questão da psicologia, né? O nosso cérebro, se a gente for pensar, né, de uma forma muito profunda, qual que é o salário do pecado? A morte. morte. Então a morte é uma agressão para Deus e para nós, psiquicamente. E é uma coisa tão forte que o nosso cérebro ele não consegue processar a morte, porque uma hora tem um bebezinho dentro de mim e uma outra hora não tem mais. E aí fica um vazio. O seu cérebro tentou preencher esse vazio. Como que ele preencheu? Com o que ele estava vivendo no momento, que era raiva, era culpa. Precisava ter um significado. Isso é totalmente compreensível, Júnior, porque assim, até mesmo colocar a culpa em Deus, né? Fez o que Jó fez. Jó foi lá reclamar com Deus. Olha, amaldiçoou o dia que eu nasci, por que que não fui eu, né? Jó questionou Deus de várias formas. Então, assim, é interessante ver que você começou a recomeçar de uma forma, ok, não muito saudável, mas era o que tinha. E o que Agora- você podia apresentar. Débora, provavelmente, bom, se tem pessoas que estão nos assistindo até aqui nesse momento, vou levantar um pouquinho aqui. Se tem pessoas que estão nos assistindo aqui nesse momento e elas chegaram até aqui, ou elas conhecem alguém, Ou estão vivendo. ou elas estão vivendo esse luto, seja por uma filha que se perdeu, seja por um parente que se perdeu, um filho que se perdeu, uma filha, e naturalmente falando, a gente entende que isso é uma agressão, né? Isso, uma isso agressão. movimenta de uma forma diferente. Inclusive, quando Davi perde seu filho, ele trata aquele tempo vamos dizer Enquanto assim, estava doente, enquanto né? ele estava doente, ele sofre, ele jejua, ele faz tudo e acaba que quando ele vê que não existe solução, ele pega, toma um banho, Entrega pra levanta. Deus. Isso, e até de alguma forma a gente entende isso como talvez até uma maturidade que é difícil você ter, né? Mas não é assim com todo mundo. Você não Não. acorda, perde alguém e fala assim,
quando a gente tá vivendo essas Uhum. circunstâncias, vamos dizer assim, a gente não tem essa maturidade de Não. resolução tão rápida. Como é, Débora, eu acho que o papel de você estar aqui conosco Uhum. hoje, e vai estar muitas vezes, eu acredito que ela, e entre outras pessoas que dentro Uhum. do Recomeçar tiveram suas vidas reescritas e hoje já estão Sim. florescendo, né? Isso e depois, com certeza, eu quero ter você do lado de lá, Débora. Será um Vai prazer. ser maravilhoso ter você do lado de lá Será e um sendo prazer contar entrevistada para saber de tudo, de né? tudo, né? Aham. O que você viveu e que tem vivido, né? Sim. Mas como uma pessoa que está nos assistindo agora, Uhum. qual que é o caminho? Existe uma fórmula mágica? É, que eu sei que vocês fizeram terapia, mas existe algum caminho normal para que isso se ajuste? Uhum. Quais os recursos, ou que a pessoa que está nos assistindo agora, que está vivendo esse momento Uhum. e que até agora não procurou uma ajuda psicológica, Uhum. terapêutica, o que vai acontecer a partir de então? O que ela pode procurar? Bom, respondendo a sua pergunta, não existe um caminho normal, porque isso não é normal, né? É uma Uhum. agressão. Uhum. Mas o próprio casal já deu muita dica para nós, né? Foi a terapia, até o próprio questionamento, tá? Eu acho que o questionamento, de uma certa forma, ele é saudável, tá? Porque nos ajuda a voltar para o nosso prumo, para o nosso rumo, tá? Não no questionamento de vou abandonar tudo, mas no questionamento o que está acontecendo? Porque eu preciso me entender, é uma agressão, né? Mas o que é importante nesse momento? O apoio, a rede, né? O buscar ajuda. Eu tenho certeza que, embora, né, e a gente fala enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto igreja, né? Eu estava pensando enquanto você falava assim, no momento que você foi para casa, aquelas pessoas tentando falar, aquelas frases prontas, né? Os judeus, eles têm um costume muito bonito e talvez o mais saudável de lidar com luto, que eles, depois que eles enterram a pessoa, eles têm aqueles 7 dias, o Shivá, né? Que eles vão para casa, e aí eu não sei se vocês sabem, mas durante ali o período eles se sentam numa cadeirinha rebaixada, como humildade, e ninguém que está na casa fala até o enlutado falar. Então Uau. ninguém vem com uma frase pronta, ninguém chega para Denise e fala, olha, melhor assim, tá no céu, tá com Jesus. Não, eles esperam Uhum. o enlutado falar para eu ouvir para dar o consolo. Então acho que a primeira coisa é acolhimento, a gente precisa acolher essas pessoas. E não acolher com frases prontas, porque a gente não tem frase pronta. Nada, absolutamente nada, a Denise falou. Nada do que fosse falado consolaria. É o ouvir, é o acolher. Sabe, eu tô aqui. Você precisa. E às vezes, gente, é um acolhimento prático mesmo. Você precisa que eu lave a louça? Não pergunta, vai lá, lava uma louça, lava a roupa. Juno, deixa aqui ajudar isso aqui, irmão, fazer isso aqui para você, sabe? Então, primeira coisa, essa rede de apoio que precisa. Segunda coisa é procurar ajuda. Eu acho que no momento mais posterior, provavelmente não foi no momento inicial que vocês foram para o Uhum. psicólogo, né? Sim. Mas existe isso, precisa, porque assim, a gente não é obrigado a carregar sozinho as coisas, né? A gente tem com quem dividir. E aí pode ser um psicólogo, uma psicóloga, até mesmo um pastor, dividir as dores, alguém da sua confiança. Uhum. Então a fórmula para isso, pastor, se tivesse uma fórmula, porque não tem, gente, cada um vivencia o luto, é o que eu disse, o luto Processa. é você reaprender a viver Uhum. sem um objeto do seu amor. Isso é muito doloroso. Então, Isso. cada um vai reaprender a viver de uma forma diferente. E cada um vai reagir ao luto de acordo com a sua bagagem, a sua história de vida. Sim. Não é só aquele momento. Quantas perdas anteriores eu tive a isso? Que base eu tive? Vocês têm uma base, né, muito boa, que é o próprio cristianismo. Isso ajudou a sustentar. Uhum. Por Com mais certeza. crise que isso trouxesse, eu falei, né, poxa, Deus pediu Isaac e não providenciou o cordeiro. Que Uhum. doloroso. Agora, e o casamento? O Juno Essa já era a minha disse que pergunta, porque eu vejo muito casamentos que se encerram. o Juno falou que ele queria levantar uma bola para poder cavar um pênalti para poder distanciar a Denise. Como foi para vocês essas relações depois? se reconectarem, né? Como é que foi isso? Existiu isso? Existiu uma crise no casamento ou não? Sim, existiu uma crise, né? Como o Juno comentou, ele
Ele fez tudo pra se afastar e eu não tinha força pra tentar me aproximar. Essa é a verdade. E nós estávamos sós. Nós não tivemos nenhum tipo de acompanhamento pastoral, nós não tivemos nada. Então, era nós dois. E família, a família também, acredito que por eles não entenderem, não tinha essa maturidade. Então, era nós dois. Ele tinha crises de ansiedade, passava as noites acordado, e eu acordada junto, ele tremia muito. E eu também tinha essa repulsa, porque eu olhava pra ele, a Maria Luísa era a cara dele, né? Eu olhava e eu falava, cara, eu deitava às vezes do lado dele, eu olhava pra ele, eu via ela, e aquilo me dava agonia. E às vezes eu levantava da cama, eu ia pro sofá. E então, esse afastamento, né? Eu até vi depois uma pesquisa que existe uma grande quantidade de casais que se separam após esse período, né? De perder o filho. Porque, querendo ou não, é a pessoa que mais te lembra da sua perca. É a Sim. pessoa que tá do seu lado. Então, nós passamos por momentos muito difíceis. Sim, de a gente não conseguir falar um com o outro, assim, de olhar um pro outro, de querer cuidar um do outro. Eu lembro que eu não conseguia enxergar ele. Eu lembro que um dia ele virou pra mim e ele falou assim: eu tô ferido. A minha ferida só não é física como a sua. Porque eu tava com a cirurgia, né? Minha ferida era física. Ele falou, também física. Ele falou, a minha ferida só não é física. Você não consegue enxergar, mas eu também estou ferido. E aí, eu voltei os meus olhos pra ele. Porque até então, os meus olhos não estavam voltados nele. Estavam voltados pra mim. Eu achava que eu tava sofrendo mais, que a minha dor era maior. E também ele teve esse período de não demonstrar dor. Então, pra mim, ele não tava sentindo. Eu falava, por que ele não tá chorando como eu tô? Por que ele não tá deitado? E aí, quando ele adoeceu e teve esse momento que ele virou pra mim e falou, cara, eu tô ferido, só não tá exposto. E os meus olhos se voltaram pra ele de outra maneira. Né? Da maneira do cuidado, de cara, é meu marido. E agora a gente só tem uma outra. E aí ele adoeceu, a primeira crise de ansiedade que ele teve, a gente achou que ele estava infartando, né? A dormência, o coração acelerado. E ele sem ar, aquele negócio louco. E eu lembro que eu entrei em desespero. E eu falei, Deus, Não, já foi minha já filha. foi, E agora eu só tenho ele. Tipo, não, né, Deus? Tá Sim. pesado já. E aí a gente começou, né? E vai em médico, faz exame, tudo, até ter o diagnóstico de que era ansiedade. Né? Sim. E aí foi quando a gente começou a olhar um pro outro e nos momentos de dor e de crise, eu deitava ele no meu colo e eu abraçava, e eu chorava e eu orava por ele. Lembro que a gente cantava madrugadas. Gente, eu falei pra ele esses dias, a gente tava conversando, eu falei, cara, às vezes nem parece que a gente passou por tudo isso. E aí, às vezes, o Google tem aquelas fotos e mostra assim, 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que nos faz nos lembrar disso. Lembro que ele usava uma touquinha assim, bem apertada, porque ele tinha um incômodo muito grande na cabeça. Então ele colocava essa touquinha, e aí ele não conseguia andar, ele não conseguia falar, às vezes ele não conseguia comer. Eu deitava ele no meu colo e a gente cantava, às vezes eu cantava madrugadas inteiras, porque ninguém dormia. Quando dava 18 horas, assim, que o sol ia baixando, dava um desespero na alma. Falava, cara, a gente vai passar mais uma noite em claro. A gente já passou mais de 10 dias, assim, seguidos que a gente não dormia. A gente dormia de dia enquanto tinha sol, à noite ninguém dormia. E só nós dois, literalmente só nós dois. E a gente aprendeu a olhar um pro outro ali e falar, cara, só tem a gente. Se a gente se deixar, a gente vai matar um ao outro. Então, se existe alguém que entende do que nós estamos sentindo, é nós dois. E aí eu lembro que a gente conversou e a gente chorou, pediu perdão e foi outro processo, que é o processo de realmente, assim, reencontrar o amor um no outro, os valores, de lembrar de tudo que a gente passou, de lembrar que no momento de maior dor era o outro que estava ali segurando a mão. Que é, tipo, por mais que as pessoas elas ouçam, mas ninguém sabe. Quem Não. tá lá do seu lado, que passou com você, é que sabe. É verdade. De Não fato. adianta. Então eu olhava e falava, cara, foi esse cara aqui que tava do meu lado, enquanto minha filha tava lá nascendo sem vida. Então, e aí eu falo que eu vi um outro Juno. Eu reconheci o Juno, né, de uma outra maneira. Aí eu aprendi a admirar mais. Eu lembro que ele sempre foi muito alegre. Ele acordava às 6 horas da manhã dançando e aquilo me irritava muito. Eu ficava extremamente irritada. Ele fazia músicas, umas músicas com as letras horrendas. Eu conheço uma. Muito Então. bom. E Inclusive. aí ele cantava pra mim, ele fazia música pra mim, pra Maria Luísa, música da gente como casal. E aquilo me irritava, mas eu falei, meu Deus, não tem mais alegria na casa.
Ele tá doente, ele não levanta, ele não ri. E eu chorava tanto pedindo pro Senhor pra traz de novo aquele riso, sabe? Uhum. Tanto que hoje, quando eu tô irritada, eu peço perdão. Eu falo, Senhor, eu nunca mais vou reclamar. Eu nunca mais vou reclamar desse humor. E aí foi esse momento, mas teve uma crise muito grande até a gente se reencontrar. E como foi, ou aconteceu ou não, essa virada de chave? Existiu algum momento que a dor for menor, existiu essa virada de chave? E principalmente quando eu vejo assim, existe um julgamento muito prévio, né? Quando a gente perde alguém e a culpa é de Deus, né? Sim. Então, assim, teve uma virada de chave com Deus? Eu acho que essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu vi que vocês deram uma virada de chave com relação ao casamento, mas o que mudou ou existiu algum ponto assim que você falou assim, a partir daqui? E Essa, depois de quanto tempo isso aconteceu e se aconteceu? essa história ela é marcada por pontos e pontos fortes. Então, se eu não tivesse adoecido, é bom lembrar que nós estamos contando uma história agora Uhum. sob a ótica de 5 anos que muita coisa aconteceu. A gente está na Certo. metade. Então, por isso que talvez a gente conte diferente de talvez quem esteja nos ouvindo, que esteja dentro do processo. É Isso importante mesmo. que escute do começo até o fim Uhum. para conseguir tirar para si uma conclusão, mas uma conclusão completa. Uhum. Então, são marcados de alguns episódios. Exemplo, quando a gente descobre que o coração parou de bater, a chegada no hospital, a Denise me dando a notícia, o médico dando o laudo pra gente, o Uhum. parto, o enterro. Eu adoecer, que é um desses pontos, que é um desses pilares que faz essa divisão, serviu para eu permanecer. Uhum. Porque meu coração estava disposto longe da minha esposa. Provavelmente eu não estaria casado com a Denise hoje. Então eu adoecer fez eu permanecer. E a gente teve essa relação de noite que é como se o Senhor estivesse juntando a gente novamente, Verdade. os cacos do que sobrou de um e do outro, e dentro desse barraco nos reconstruindo de dentro para fora. Então, começou aí. Esse é um divisor de águas, aonde eu olhei para minha esposa e falei assim: vou rapar a cabeça eu vou rapar tudo aqui. Esse é o meu propósito, meu luto, é meu pano de saco. Eu não sei, a Denise falou, vou rapar também. Se vocês procurarem no Instagram, vocês vão ver uma foto da Denise com a cabeça raspada. E o motivo é esse. O Uhum. motivo é pra gente conseguir viver o luto, que entra essa parte Uau. do Recomeçar. do recomeçar, e que você falou a respeito desse atendimento psicológico. Uhum. Nós tivemos uma amiga. Existe foto disso, será? Tem Sim. foto. Vocês têm essa foto? Onde a gente poderia acessar? Tem a foto do dia, tem os vídeos dela rapando e tem a foto que ficou Será que bonitinha. se a produção depois puder colocar isso, Pô, ou colocar isso aqui, vai ser bem legal pra gente poder. Eu acho que isso é um ponto como se fosse assim um índice, né? Entre aquilo que foi e aquilo que poderia Sim. ser, né? E aquilo que seria. A gente não sabia nesse Uhum. momento dessa decisão. Uhum. Mas sim, eu lembro que dentro desse momento de reconstrução interna, para conseguir entender dali para frente, teve o processo de atendimento psicológico que fez toda a diferença. Eu lembro que uma das tarefas da terapia era enterrar a Maria. Uau. A gente pegou um bonequinho, Uhum. a gente escolheu um local, a gente foi e a gente enterrou ela, fez Novamente. novamente, mas agora de forma consciente. E a Denise foi, eu acredito que ela estava nesse Sim. Sim. velório Uhum. simulado, mas a Denise estava ali com um coração diferente, Uhum. entregando, e dali para frente foi esse ponto de reconexão. Aí a gente começou a pensar em como a gente ia melhorar, como que a gente poderia fazer para sair dessa, e como que a gente poderia fazer depois de todas as porradas, eu física, Denise muito mais emocional do que física, para a gente conseguir se conectar com Deus de novo. Porque na minha cabeça era o seguinte: eu não consigo viver, não dá para mim. Uhum. Eu preciso conectar com o Senhor.
Chegou a foto aqui, eu queria. Na verdade, a produção provavelmente vai colocar em algum lugar da tela. Sim. Tá aqui no meu celular a foto, o pessoal me mandou aqui. Rapou a cabeça, Denise. Rapei. Aí tinha crescido um Já tinha crescido um pouquinho, É. O que mas que eu rapei. significou pra você, Denise, esse em Juno, né? E assim, porque pra mulher o cabelo tem um significado, eu acho que pro homem é mais fácil rapar a cabeça. Você tinha passado pelo muito exército, mais, muito provavelmente já mais, tinha, muito né? mais. Pra você. Pra mim era um recomeço e uma entrega total. Total. Eu Uhum. falei, cara, eu já entreguei tudo, porque embora a minha entrega da minha filha não fosse consciente, eu já Uhum. tinha feito essa entrega Sim. anteriormente, um dia anterior, né? Fiz essa Uhum. oração. Sim. Então, eu queria fazer essa entrega total e viver tudo aquilo que era o luto estava me proporcionando. Falei, o que eu tenho hoje é a minha imagem, é a única Uau. coisa que me restou ali. Tipo, eu não tinha mais nada além disso. Eu falei, o que eu tenho aqui Uhum. hoje é a minha imagem, então eu vou entregar ela também. Tá E vendo aí eu como não fui tem fórmula? retirar. É o ritual, é a passagem que às vezes você vai criando enquanto casal, né? E pra quem tá ouvindo, não precisa rapar a cabeça. Sim, Isso funcionou pra Denise, sim, porque fazia sentido psiquicamente pra ela. É como se fosse um ritual Dela, criado que ela que ela precisava precisava passar. passar como se fosse uma reconstrução, né? Exato, é uma reconstrução que ela. Eu já entreguei tudo, não tenho mais nada. é Deixa eu me isso, despir exatamente. da única coisa que eu tenho. E isso é importante, porque assim, o luto, a gente vivenciar o luto, ele passa por rituais. Por isso que a gente tem o velório. É Uau. importante a gente ter o velório. É importante a gente ver. Por isso que a psicóloga falou: vamos fazer de novo, agora mais conscientes, com menos choque, mais racional, vocês entregando, né? Porque é importante para reorganizar. Gente, tudo isso é para reorganizar o cérebro, psicamente, emocionalmente, até, né, Deus preparando tudo para vocês chegarem até Ele Uau. novamente. Eu queria fazer assim, a gente já tá caminhando próximo do fim. E se você tá me assistindo aí de alguma forma, se inscreve no canal, esse é o nosso primeiro vídeo. Vão Uhum. existir vários outros testemunhos. Quiçá um dia você que tá me assistindo, você vai estar aqui sentado conosco, Sim. contando um pouco do seu testemunho e também contando da sua transformação, do seu recomeço dentro desse projeto. Então, se você tá nos assistindo, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, comenta, faz para a gente poder entregar mais esse vídeo para mais e mais pessoas que queiram fazer parte disso. E eu queria ir para esse último bloco, para esse último momento, e dizendo o seguinte: quão maravilhoso é saber que Deus, ele sempre nos dá uma nova chance, né? É verdade. Como é importante nós entendermos que Deus, ele vai criando seus meios, né? de E ele isso acontecer. respeita a dor, né? É, Você não vê em nenhum momento Deus sendo agressivo, Deus Sim. cobrando. a verdade é que, se a gente for analisar, Aham. quantas pessoas tiveram, biblicamente, a oportunidade de recomeçar? Pedro teve a oportunidade de recomeçar. O próprio Davi. Não viveu um luto, Davi vivendo um luto, Uhum. Pedro não, mas teve uma oportunidade de recomeçar. Deus nos dá sempre uma oportunidade de recomeçar. E eu não queria ir para esse último bloco, se a gente conseguir, se Deus assim permitir, eu queria muito que o Zion viesse para cá. Será que a gente consegue colocar aqui eles, produção? Porque eu acho que o Zion, ele faz parte desse projeto de reconstrução. Totalmente. Sim, Não tem sim. como você falar sobre reconstruir e Recomeçar, né? recomeçar e sem esse projeto que hoje tá aqui, tá vivo. Glória a E eu preciso entender. Cadê? Tá aí? Tá aí, deixa ele entrar, gente. Deixa ele entrar. Vem cá, papai. Vem cá. Vai lá, Eita. mano. Olha aí, gente. Uau, que coisa boa. Tá com Que soninho, coisa acabou de boa. acordar. Eita, coisa boa. E aí? Vem toda uma trajetória nova sendo construída. A gente ficou nessa incubadora, né? Eu doente, a Denise emocionalmente ferida, abalada, a gente decidiu mudar de Uhum. estado. Eu lembro que as prescrições médicas, elas traziam muitos remédios. E eu acredito de fato, e eu não sou médico, e espero que isso seja só uma experiência pessoal, Uhum. o remédio ele é feito para emergência.
é um tratamento que no meu ponto de vista passageiro, ele não é para você ficar a vida toda se tiver outra opção. Uhum. Então, a gente tinha duas opções, tratar com medicamento ou tratar com 10% de medicamento, 90% natural, atividade física, Perfeito. etc e tal. Eu falei, é o melhor lugar da gente fazer isso, já que eu não quero passar O na resto da frente vida. do cemitério da minha filha todo dia, pelo menos não agora, e o resto da minha vida, ou boa parte dela tratando com medicamento, eu vou optar pela segunda parte. Uhum. Então a gente vai morar em João Pessoa, a gente pesquisou as cidades de praia no Brasil, os litorais mais recomendados do Brasil, Uhum. e o que a gente achou um dos melhores foi João Pessoa. Eu falei, é pra lá que a gente vai. Todo mundo perguntava, vocês não tem parente lá? Eu falei, não tem problema. Vai eu, Denise, o senhor e os nossos perrengues. Uhum. Então eu lembro que a gente vendeu tudo que a gente tinha. Vendeu, acho que a gente tinha 2 carros na época, vendeu tudo que a gente tinha de mobília, pegou um pouquinho de dinheiro que ainda restava, né? Eu era autônomo, então você fica ali 5 meses parado doente, para tudo, né? Sim. Financeiramente falando, a gente foi ladeira abaixo e rápido. Então a gente pegou o restinho de tudo aquilo que a gente tinha, foi pra João Pessoa, vendeu tudo. Eu lembro que a gente tava orando, coração ansioso por isso, e eu lembro que foi uma mulher lá olhar um item, né, vida? 2, se eu não me engano, acabou comprando logo tudo. Eu falei, eita, poxa, vai ser a semana que vem eu vou embora. E a gente foi e de fato chegou em João Pessoa, conhecer ninguém, só eu e a Denise, e a vontade de se tratar. E eu lembro que 5 meses depois eu tava 80% melhor, as dores, tomava só um medicamento para manter, todo dia ali tinha a terapia natural, Uhum. que é a obra do Senhor. Acho que não tem nada mais belo chegar na frente do mar e falar assim, foi Deus que criou isso mesmo? Meu Deus do céu, isso aqui 95% não é explorado Sim. de tudo que tá aqui dessa imensidão. Então, corri ali na beira da praia. Eu tinha um pastor na época, 2015, que ele ensinou a gente a fazer calistenia. A gente fazia calistenia meio-dia depois do trabalho. Ia almoçar e fazer calistenia. O nome dele é Diego Corte. Uhum. A gente ia fazer calistenia e eu lembro que isso serviu pra mim lá, porque era a calistenia que eu fazia pro meu tratamento natural, psicológico, emocional. Era isso que eu fazia. Eu corria na praia, tomava água de coco, ia fazer calistenia. Denise também me acompanhava e a gente teve em 5 meses 90% de recuperação. Uau. Então meu corpo já estava normal para eu voltar a trabalhar, para eu voltar a pensar na vida, para eu voltar a empreender, para eu voltar a fazer as atividades naturais. E a Denise fala que o luto ele é desumano. Sim. Ele é desumano, mas a gente aprende a viver com a saudade porque as peças elas vão se encaixando. Então, 5 meses após a nossa mudança para João Pessoa, eu senti que as peças tinham encaixado. E 6 meses depois, a gente descobriu que estava grávidos de novo do Zion, lá nesse momento de cura, de reconexão com Deus, de voltar ali a nossa ao ajuste de rota, recomeçando geograficamente, recomeçando no nosso casamento, recomeçando com o sonho de tornarmos uma família novamente, sem planejar, com muito receio, mas recomeçando em todos esses aspectos, e isso foi extremamente importante pra gente. E para você, Denise, de novo grávida, como foi isso? Medo, insegurança existia? Como foi? Assim, foi bem difícil no início, né. Eu senti medo, mas ao mesmo tempo eu tinha esse sonho de pegar o filho no colo, de amamentar, né, então eu queria muito viver isso, muito. Então, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, o meu desejo por esse momento ele era maior. Então eu falei: "Vamos com medo mesmo". Mas os primeiros meses eles foram mais tranquilos, né. No final da gestação eu tive mais medo, porque foi o fim da Sim. gestação, que a gente o Senhor levou a Maria. Então, o meu final de gestação foi mais difícil, tanto que por isso eu decidi ir para Palmas. Eu falei: "Não, ele vai nascer perto dos meus pais, um local mais seguro, né, com família próximo". Mas foi assim, a gestação do Zion também foi muito tranquila, um período bem tranquilo, a gente vivenciou momentos muito alegres ali, eu também não tive problemas de saúde, graças a Deus.
E a descoberta dele, né? Na verdade, desde o início da gestação, eu já sabia que era um menino. E eu Agora falava, foi diferente. e eu falava pro Júnior, ele Aham. falou assim: ah, amor, você tem alguma preferência? Eu falei, preferência não, mas eu sei que é um menino, Aham. né? E Verdade. aí, e eu tinha muita convicção disso. E quando a gente descobriu que era um menino, eu falei, meu Deus, que felicidade, assim, Aham. foi. É literalmente uma chance de um recomeço, né? Você fala, caraca, que bacana, eu vou poder viver tudo aquilo que eu quase vivi, né? Uhum. E esse tempo também foi um período muito bom pra gente, assim, de muita felicidade. E, e esse projeto de reconciliação familiar, ele acontece, vem o Zion, e com Deus? Qual foi o momento que vocês falaram assim, eu tô em paz com Deus? Sim. Para mim foram processos, foi acontecendo, né? Aham. Quando eu engravidei do Zion, tinha 2 anos, 2 anos que o Senhor tinha levado a Maria. E ali para mim foi um começo de paz mesmo, que eu olhava e eu falava, os meus sentimentos, as minhas vontades para com Deus, elas são boas. Aí eu tive Uhum. vontade de viver. Nós nunca deixamos de frequentar a igreja, de participar, Uhum. frequentar uma célula, mas nós sempre fomos líderes, né, de jovens, adolescentes, e isso a gente não fazia mais. Uhum. Então, né, a partir do momento da gestação do Zion, foi nascendo em mim de novo aquele desejo de viver algo mais profundo em Deus. Não de apenas ir para a igreja. Tipo assim, eu tô voltando às pazes com Deus. A gente já é amigo de novo. Aham. Foi mais ou menos nesse período. E aí, quando o Zion nasce, né, tem a situação do lado do Juno ali, de vivência dele. Depois do nascimento dele, o Zion também precisou passar por uma cirurgia. E aí, depois desse processo, foi um momento, assim, da gente chegar e sentar racionalmente e falar: a gente precisa viver o nosso tudo com Deus. Uau. Não por metade, não aos pouquinhos, a gente vai, de fato, dar o nosso tudo. Tudo que a gente tem. E Juno, eu lembro que ele chegou, sentou e falou pra mim: não, agora a gente vai. Racionalmente, né? Uhum. Sem emoção, sem desejo, sem aquela, ai, vamos lá, chorando, emocionado. Não, a gente vai de forma racional. Com vontade, sem vontade, com bons sentimentos, com maus sentimentos. Essa decisão foi tomada assim. O Zion, eu lembro da Maria e automaticamente vem no meu coração que Deus é soberano. Uhum. Uau. Eu olho pro Zion, automaticamente vem no meu coração que Deus é bom. Deixa eu te arrumar. Uau. E eu lembro que esse é um outro testemunho também do que o Zion passou, mas tudo isso com muito medo, tá? Toda a gestação com muito medo, Claro. toda a gestação com muito receio. Eu lembro que em Brasília a gente tinha um pouquinho de dinheiro, um plano de saúde. Bom, lá em Palmas a gente tinha 0 dinheiro É verdade. e não tinha plano de saúde. Eu lembro que o Zion teve essa complicação, que ele precisou de uma intervenção cirúrgica com um mesinho de idade, se eu não me engano, um Uhum. pouco mais que isso. Ele estava completamente desnutrido, ele vinha vomitando muito e desidratado e tal. Aí a gente levou ele para um hospital, a médica viu, falou de imediato que ele tinha. Eu lembro que todo mundo vinha falar pra gente assim: você tá no melhor hospital, vai ser atendido com o melhor médico. Aí o médico de fato veio, o Zion precisou ir pro um quarto lá de imediato para se preparar para a cirurgia. E eu lembro que nesse quarto tinha uma mãe. Uhum. Uma mãe com um filho, aí a gente falou, vamos orar pela essa mãe? Com essa mãe, na verdade, que eu acho que a gente tá no mesmo buraco, Uhum. no mesmo poço, e óbvio, né? Você vem de um óbito de 2 anos anteriores, o Zion foi descoberto, a gestação dele no mesmo dia que a Maria foi. Então, dia 28 de fevereiro a gente descobriu a Maria, dia 28 de fevereiro a gente descobriu o Zion. Eles nasceriam mais ou menos na Na mesma mesma época. época. Então, e lá naquele quarto, eu lembro que a gente foi orar pela mãe, eu perguntei, mãezinha, o que que seu filho tem? Uhum. Aí ela falou assim, ele tem... Aí falou o nome da doença que ele tinha, e ela falou, mas meus amados, eu já tive... Esse é meu 4º filho. Eu perdi 3 dessa mesma forma. Aí eu olhei pra ela, Uau. eu falei, eu sei que não é quantidade. No Uhum. nosso ecossistema tem gente que já perdeu aí à Uhum. nossa volta 1, 2 ou mais filhos. Essa mãe tinha perdido 3 e estava entrando para cirurgia. Eu não sei Uhum. se sairia o 4º filho em óbito dela. Na verdade, eu não sei de verdade.
Eu lembro que o meu também ia, a gente orou com aquela mãe. A minha esperança é de que não, porque eu Uhum. acredito que o Senhor foi lá em oração. Mas eu lembro que foi um período muito difícil, mas foi esse período, o nascimento do Zé é o pontapé inicial para nossa decisão racional. Não era mais emocional, zero emocional. Quando a gente chega aqui em São Paulo, a gente já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas e eu falo é racional. E é racional porque a gente tomou uma decisão racional há 3 anos atrás, que Uhum. era a de servir a Deus, Uhum. independente de onde fosse, como fosse, com quem fosse. Mas a gente começou, aí é um outro recomeço. A gente falou do recomeço familiar, matrimonial, recomeço de recomeçar a família novamente. Graças a Deus, o Zion tá aqui, mas esse era o nosso recomeço ministerial. E agora, deu certo, passou por cirurgia, somos uma família. Espiritualmente, qual resposta a gente vai dar? Como que a gente vai recomeçar? Então, ali nascia essa vontade de recomeçar, mas com zero, essa adesão racional de recomeçar, mas com zero vontade de ir para frente. Tanto eu Uhum. quanto a Denise, mas ali nascia a decisão de se conectar novamente com Deus, com o propósito, com o chamado. Agora, olha só, vamos lá. Tem muita gente nos assistindo hoje que se chegou até aqui, agora elas vão entender o sentido Do recomeço. desse projeto Recomeçar, né? Porque seria muito legal a gente parar aqui e ouvir a respeito de um podcast e ouvir um processo que é extraordinário. Eu já ouvi essa história 2 vezes, eu tô ouvindo talvez pela terceira ou quarta vez, não sei. E todas as vezes Deus fala comigo de uma forma diferente, Deus me mostra de uma forma diferente, Deus me atrai de uma forma diferente. E hoje, eu acho que faz sentido a gente deixar claro que se você chegou até aqui, você vai entender o objetivo do Recomeçar. Recomeçar é um projeto que Deus colocou no nosso coração, porque, de uma forma geral, eu sendo um pastor local, Deus foi atraindo pessoas de vários estados, inclusive Júnior e Denise. Débora mora, nós somos de São Paulo. Débora morava aqui, mas também passou pelo processo de recomeçar. E o que que nós entendemos? Que eu precisei recomeçar, então nós entendemos que isso não era mais simplesmente uma coincidência, era um chamado de Deus, era uma Verdade. missão de Deus. O recomeçar é uma missão que Deus nos deu Amém. para fazer com que pessoas que estiveram dentro da presença de Deus e que por algum motivo, como no caso do Júnior e da Denise, tomaram um golpe muito forte e de repente tiveram um tempo de longe, Altos e ou baixos. altos e baixos, ou até mesmo saíram da presença de Deus. Sim. Quantas pessoas nós conhecemos que por perder pessoas saíram da presença de Deus? Sim. Então, qual que é o nosso objetivo com o Recomeçar? Primeiro, ajudar pessoas a terem um processo de reconciliação com Deus. Amém. Elas terem um tempo aonde elas se reconciliem, diferente do que elas tenham vivido, não somente sobre luto, mas Sim. sobre qualquer outra coisa. Independente da dor, é possível recomeçar. Bom, Sim. a segunda coisa, a gente ajudar essa pessoa a viver um processo de cura. Sim. E dentro do Recomeçar, nós temos uma instituição chamada, que não é uma instituição, mas em nome de Jesus, que se transforma em nome de Jesus. Pessoas que são terapeutas, psicólogos, mestres nisso, que disponibilizam a sua agenda para darem e ajudarem pessoas a viverem esse momento. Débora é uma voluntária nisso, Raul é um voluntário nisso. Deus está levantando muitos outros que, com certeza, depois de assistir esse podcast, vão se colocar disponíveis para que isso aconteça. Uhum. E, por último, não menos importante, reconciliação, cura e uma resposta, um Ao chamado. chamado. Então, o que que nós entendemos? Nós criamos esse ambiente de recomeçar para que pessoas que estejam nos assistindo, e olha, para você que está nos assistindo de todo o Brasil, ainda assim, nós temos poucos recursos para te alcançar. Mas se você está me assistindo nesse momento e você está próximo das proximidades, nós estamos aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, exatamente na Moca, nós estamos ali alocados na Moca. Se você se identifica com essa história, ou se você se identifica com as outras que vão aparecer, nós queremos te dar esse auxílio para você voltar. Nós queremos te dar
ser essa ponte para que isso aconteça. E no caso do Júnior e da Denise, por isso que eu acho que o Recomeçar é grandioso. É tremendo. A partir desse momento, eles vão ter um espaço dentro do Recomeçar, aonde o nosso projeto é que eles se disponibilizem para poder ajudar pessoas a darem esse passo com relação a esse recomeço. Na verdade, o que a gente quer oficialmente, e tá todo mundo aqui acordado, e é isso, é que cada pessoa que sente aqui no Recomeçar, hoje vocês são discipuladores, vocês são pessoas que cuidam de pessoas, líderes, diáconos, vocês são? Diáconos que cuidam de pessoas. Então, se você tá me assistindo e você se identifica com a história do Júnior e da Denise, eu quero te fazer um desafio. Aqui embaixo na descrição ou na página deles vai existir um botão, e com esse botão, um formulário, na verdade, você vai deixar ali os seus dados e o Júnior e a Denise vão entrar em contato direto com você para te dar uma assistência e dar pelo menos um pontapé inicial, porque eu acho que o pontapé mais importante que nós temos é pelo menos entender você. Sim. E todo o restante Acolher. é acolher você. Então, em Ouvir. todo o restante, você pode e vai experimentar e estar conosco para viver esse momento de cura, de reconciliação, de cura e de uma resposta. Porque o que eu acredito é que toda dor, ela produz em nós um resultado, ela produz em nós ferramentas. Sim. E eu acredito que você, Denise, você, Juno, ouvindo um pouco dessa, vocês têm ferramentas que eu não tenho. Ferramentas que foram dadas a vocês para que vocês possam um dia ajudar outros. E eu acho que esse é o tempo. Sim. Então eu queria, Juno, rapidamente, a gente já está indo bem pro finalzinho. Como foi precioso esse tempo, né? Como Muito, foi gostoso. muito. Eu queria que você fizesse um convite, Juno e Denise. Eu não sei para que câmera ele pode olhar, gente, onde ele pode falar, mas eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que essa daqui, talvez, Tá. acho que a câmera é melhor para você falar. Tá, vou olhar para aquela então. Uma das ferramentas mais importantes que a dor ela produz nas nossas vidas é a empatia. É uma ferramenta que faz com que você consiga ali de forma natural absorver a dor da pessoa que passou por algo ou que está passando por algo similar àquilo que você já passou, às vezes já venceu, às vezes já aprendeu a lidar. Então, esse é é a principal ferramenta. As outras ferramentas são ferramentas às vezes naturais, espirituais, que são caminhos que, óbvio, né, nós tivemos ajuda, e por termos essa ajuda e por conseguirmos dar uma resposta positiva e hoje estarmos em família, em comunhão, como igreja no partir do pão, a gente conseguir voltar à essência da liderança, de apacentar, a gente tem essa predisposição em auxiliar outras pessoas com todo o nosso coração. E se você está assistindo, se você assistiu até aqui, ou se você está assistindo esse corte, saiba que vai ser uma honra, um prazer fazer parte do seu pontapé inicial, do seu recomeço, se esse for o seu momento. E pode contar comigo, com a minha esposa, com a minha família, com a nossa igreja e com todo esse projeto que foi criado com muito amor e carinho para atender você, a sua casa, a sua família. E acredito, e pode ter certeza absoluta, se você decidir dar uma resposta para o seu recomeço, provavelmente você vai ser o próximo entrevistado aqui, você vai ser o próximo a ser uma resposta para aqueles que também precisam. Deus abençoe você, conte com a nossa família. Denise, fala para essas mulheres que talvez estão nos assistindo, faz um convite. Eu não sei como Deus vai te direcionar aí, mas eu acho que é hora de você, é isso, fazer um convite, se Deus assim te direcionar isso. É isso. Primeiro eu quero deixar, né, dizer algo que quando você está passando por um momento de muita dor, parece que ele não vai findar nunca, né? Mas eu estou aqui com o Zaya para te falar que finda, né? O dia de desespero, o dia de dor extrema, ele passa e a dor ela se ajeita, ela acha um lugar e passa a ser saudade. E eu quero me oferecer como alguém que vai te auxiliar nesse processo, né? Não é fácil, mas ele é possível. Recomeçar é possível. Como o Juno falou, eu quero me colocar à disposição com a minha família para te auxiliar nisso. Dizer que é possível,
você fazer esse recomeço e com auxílio ele vai ser muito melhor, né? Talvez o auxílio que nos faltou, que talvez tornou o processo mais difícil, mas eu quero dizer que ele pode ser mais fácil, com o auxílio certo, com as pessoas certas. Então conte conosco, conte com a nossa igreja. É isso, gente. Estamos aqui encerrando esse primeiro episódio do Recomeçar. Amém. Queria agradecer, Débora. Obrigado por ter Eu que vindo. agradeço pela Obrigada, oportunidade de Felipe. ouvir, ser parte dessa história e contribuir de alguma forma. Na verdade, eu saio daqui mais enriquecida e aprendendo muito mais sobre recomeçar. Obrigado, possível. Juno. Obrigado, Juno. Obrigado, Denise. Obrigado, Zaya. Se agradecendo. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do Recomeçar. Nos vemos no nosso próximo episódio. Recomeçar é possível.